Numa caverna escura, o som agudo de uma picareta a atingir a pedra ecoa. Um jovem de cabelo branco para ao notar gotas azuis brilhantes a pingar de uma fenda no teto. Os seus olhos arregalam-se de excitação. Ele finalmente encontrou o seu alvo. Ele posiciona cuidadosamente uma garrafa para apanhar o líquido que cai, identificando a substância brilhante como tinta. O jovem agradece ao pequeno gato preto no seu ombro, Nero, reconhecendo que a descoberta só foi possível por causa dele. Ele olha em direção à luz na saída da caverna, a pensar que se levar esta tinta de volta, o corpo de pioneiros poderá finalmente aceitá-lo. Aliviado, ele sai da caverna e fica num terreno baldio cinzento, a olhar para uma metrópole radiante e massiva à distância. Dentro daquela cidade brilhante, uma multidão aplaude a chegada de guerreiros de elite conhecidos como coloristas, que caminham orgulhosamente com cores de cabelo vibrantes. Dois cidadãos admiram os guerreiros, a discutir como a equipa conseguiu abater outra criatura gigante. Eles sabem que, enquanto estes heróis estiverem por perto, a cidade brilhante permanecerá segura. No entanto, a cena muda para o mais escuro e sombrio distrito das sombras. Uma fila de pessoas espera do lado de fora de um edifício onde um quadro de avisos anuncia o exame de admissão para o corpo de pioneiros de classe C, afirmando que qualquer pessoa com cor é bem-vinda. De repente, o jovem de cabelo branco é violentamente atirado para fora, caindo no chão. Dois examinadores olham para ele de cima. Um grita que este lugar não é para pessoas como ele. O jovem levanta-se frustrado, a estender a garrafa de tinta azul. Ele exige saber qual é o problema, insistindo que a tinta prova as suas qualificações. O examinador aponta um dedo acusador ao rapaz e expõe a dura realidade. Ele foi rejeitado porque não tem cor. Ele explica que, neste mundo, os papéis são decididos à nascença e goza com o rapaz por não saber o seu lugar. O examinador de cabelo ruivo liberta uma onda de energia vermelha, chamando ao jovem um maldito sem cor. O protagonista de cabelo branco estremece, a gemer de dor enquanto a energia o atinge. No topo das escadas, o examinador dá um sermão ao rapaz ajoelhado sobre os pioneiros. Com uma expressão arrogante, ele declara que apenas pessoas escolhidas como ele são capazes de se tornar um. O examinador explica que as terras negras fora da cidade são um lugar onde os fracos não conseguem sobreviver, uma paisagem aterradora engolida pela escuridão e cheia de feras perigosas conhecidas como criaturas. Ele glorifica os pioneiros que arriscam as suas vidas para explorar, reunir recursos e lutar contra estes monstros pela humanidade, ganhando o título de heróis. De volta ao presente, o examinador encara friamente o protagonista, afirmando que para uma pessoa sem cor, alcançar tais coisas é impossível. Ele insulta o rapaz, a dizer-lhe para saber o seu lugar e se ater a trabalho serviço. Ele faz uma ameaça final, avisando o rapaz que morrerá se voltar e bate a porta com força. Deixado sozinho, o protagonista olha para baixo enquanto um som suave vem do seu peito. Nero, o gato preto, põe a cabeça para fora do casaco do rapaz. O protagonista acaricia o gato gentilmente, dizendo que podem simplesmente tentar noutro lugar porque ele está habituado a este tipo de rejeição. Apesar da humilhação, ele força um sorriso determinado e promete a Nero que se tornará o maior colorista de todos os tempos. Ele rapidamente esconde o gato de volta nas suas roupas, preocupado que alguém o possa ver. O protagonista caminha pelas ruas industriais, a perguntar-se para onde ir a seguir. Enquanto caminha desanimado, ele espera encontrar um lugar que os aceite, sem saber que está a ser observado de cima por um homem de cabelo verde. Mais tarde, o protagonista está numa praça movimentada, a verificar o seu caderno. Ele risca violentamente outro local num livro cheio de nomes riscados, percebendo que foi rejeitado em todo o lado. Ele suspira, exausto e derrotado. Resignado, ele aproxima-se de um edifício com uma placa que diz Oficina da Mari, a murmurar que não há nada a fazer. Ele abre a porta e chama pela dona. Lá dentro, uma rapariga de cabelo branco e óculos de proteção ajeita os óculos e dá-lhe as boas-vindas com um sorriso alegre. A Mari nota a expressão sombria do protagonista e adivinha que ele chumbou noutro exame. Enquanto Nero salta para a mesa, ela cumprimenta o gato calorosamente. Ela tenta animar o protagonista, insistindo que os examinadores são cegos ao seu talento. No entanto, ele permanece desanimado, perguntando de que serve a sua força se ninguém aceita uma pessoa sem cor. A Mari argumenta que as suas habilidades são provadas pelo facto de ele conseguir trazer recursos das perigosas terras negras. O protagonista mantém-se humilde, afirmando que a sua sobrevivência só é possível porque Nero o ajuda. Mudando de assunto, ele coloca a garrafa de tinta azul na mesa e pergunta se ela pode comprar. A Mari fica encantada e concorda em pagar-lhe bem. Ela despeja o líquido azul num sistema de tubos, a queixar-se que os preços da tinta dispararam devido à escassez. O protagonista nota que esta escassez é a razão pela qual as pessoas pedem mais pioneiros. Uma vista da maquinaria mostra que o seu sustento depende destes fluidos coloridos. O protagonista suspira, frustrado por nenhum corpo contratar.
A Mari pergunta se ele pensou na sua sugestão anterior. Quando ele hesita, a dizer que o lugar que ela mencionou parece um pouco, a Mari bate abruptamente com um pedaço de papel na mesa, a gritar que ele tem de tentar de tudo. O folheto revela um aviso de recrutamento para o Corpo de Pioneiros da Alvorada de classe S, afirmando que o teste de admissão está aberto a todos e é baseado estritamente na habilidade. O protagonista olha para o papel em choque. Ele admite que sempre hesitou em candidatar-se ao prestigioso Corpo de classe S, assumindo que iria falhar. Ele pergunta-se se um lugar como aquele realmente reconheceria as suas habilidades. A Mari encoraja-o a arriscar, reiterando que se for verdadeiramente baseado em habilidade, ele poderá finalmente obter o reconhecimento que merece. Ela sorri, lembrando de que ele queria ser um colorista há muito tempo. Um flashback mostra um protagonista jovem e solitário a chuva agarrar Nero, revelando que ele tem este sonho desde a infância. A Mari garante-lhe que o apoiará sempre. Impulsionado pela confiança dela, o protagonista sorri e decide que não pode mais hesitar. Ele agarra firmemente o folheto de recrutamento. Com determinação renovada, ele despede-se da Mari e sai da oficina. A caminhar pelos becos silenciosos do Distrito das Sombras, o protagonista agarra o folheto, a pensar que precisa de se preparar bem para o exame. De repente, ele para quando Nero reage a uma presença atrás deles. Uma voz pergunta casualmente o que se passa, e uma mão a segurar uma varinha de madeira com uma esfera verde brilhante na ponta aparece das sombras. O homem de cabelo verde que o estava a espiar aponta a sua varinha diretamente para o protagonista, uma mira mágica a fixar-se nas suas costas. Sem hesitação, ele dispara uma lâmina de energia verde. O protagonista vira-se em choque, mas é demasiado lento. A explosão de energia atinge-o violentamente, fazendo-o gritar em agonia. Enquanto ele desmaia, o homem de cabelo verde e o seu assistente ficam de pé sobre ele. O atacante goza com ele, notando que, embora ele se tenha desviado de um tiro mortal, morrerá em breve de qualquer maneira. A sangrar incapaz de se mover, o protagonista jaz no pavimento enquanto o atacante comenta friamente que ninguém se importa se uma pessoa sem cor morrer. O protagonista chama fracamente pelo seu gato. Ao ver o rosto aterrorizado de Nero a espreitar das suas roupas, o rapaz usa sua última gota de força para pedir ao gato que fuja. A cena muda para uma área industrial marcada com um aviso de um local de descarte de resíduos de tinta. O protagonista geme ao recuperar a consciência apenas para ver o homem de cabelo verde a sorrir para ele. O homem segura-o pelo colarinho, a balançá-lo sobre um enorme tanque de lodo preto. Ele provoca o protagonista, dizendo que azar para ele ser atirado lá para dentro ainda vivo. O atacante explica que o poço contém resíduos de tinta, uma mistura mortal que dissolve tudo o que toca, garantindo que nenhum corpo permanecerá. Aterrorizado, o protagonista debate se exige saber quem é este homem e por que foi atacado. O homem de cabelo verde revela que ele e o seu parceiro ficaram chocados mais cedo quando estavam a espiar. Um flashback mostra que, enquanto observavam, não estavam interessados no rapaz, mas sim na criatura escondida no seu casaco. O homem explica que uma criatura com a inteligência para seguir um humano é uma descoberta incrível. Ele chama Nero de uma verdadeira raridade enquanto aperta o seu aperto na garganta do protagonista. Atrás dele, o seu assistente segura uma pequena gaiola. Lá dentro, Nero está preso e a chorar enquanto o protagonista olha horrorizado, percebendo que o seu companheiro foi capturado. Desesperado, o protagonista agarra o colarinho do homem de cabelo verde, a gritar para ele largar o gato. O atacante não se impressiona, a gozar com a raiva do rapaz como sendo patética. Os seus olhos a brilhar de ganância, ele explica que a criatura é demasiado valiosa para um dono sem cor e será vendida por uma enorme quantia no mercado negro. Ele domina facilmente o rapaz, sufocando-o e levantando-o no ar, a dizer com desdém que o animal de estimação é bom demais para ele. Enquanto está pendurado impotente, o protagonista repreende-se por ter sido descuidado no Distrito das Sombras. Ele reflete sobre o seu passado solitário, a pensar que, embora sempre tenha suportado a discriminação, recusa-se absolutamente a perder Nero, a sua única família, por algo assim. Com um acesso de fúria, ele avisa o homem para não se meter com ele e aperta o seu aperto no braço do atacante. O homem de cabelo verde para anotar algo estranho. A sua expressão muda de arrogância para choque enquanto a energia crepita à volta do seu rosto. Uma aura verde turbilhonante flui do atacante para as mãos do protagonista, e o homem grita em pânico, a sentir algo a ser sugado à força do seu corpo. Aterrorizado por esta sensação desconhecida, o homem sacode violentamente o rapaz, atirando-o para trás para dentro do tanque de resíduos de tinta tóxica. O atacante descarta o encontro como uma perda de tempo, enquanto Nero chora desesperadamente da sua gaiola. Os vilões declaram que estão agora ricos e dirigem-se para o mercado negro, ignorando as lágrimas do gato. Nas profundezas do líquido preto, o protagonista observa a luz desaparecer, ao ouvir os gritos de Nero a tornarem-se distantes.
Ele tenta nadar, mas o seu corpo está paralisado. Enquanto as memórias passam diante dos seus olhos, ele pergunta-se se a sua história terminará neste poço escuro. No entanto, uma visão do seu eu mais novo agarrar o gato aparece. Ele percebe que ainda não pode desistir porque ainda tem uma promessa a cumprir. Nas profundezas de um vazio, uma voz misteriosa pergunta ao protagonista inconsciente por que é que ele não está a fazer nada. Confuso, o protagonista pergunta à voz para se identificar. Um texto grande pisca diante dele, a ordenar-lhe que aceite. Uma torrente de pensamentos cai sobre ele, a incitá-lo a salvar Nero e a aceitar a sua verdadeira cor. O rosto do protagonista fica obscurecido pela sombra enquanto a voz exige que ele recupere o seu poder. Uma mão estende-se de um vórtice turbilhonante de líquido preto. O protagonista fica imóvel enquanto um tentáculo de escuridão se dissipa acima dele. Ele olha para as suas mãos, agora envoltas em energia negra, confuso por ter estado dentro da tinta. As suas memórias estão fragmentadas, mas ele afasta esses pensamentos para se concentrar no que importa. Agora uma silhueta de sombra com olhos brancos brilhantes, ele questiona-se no que se tornou. Um som suave de gemido corta o silêncio, a chamar a atenção da entidade. Ele olha para cima para ver duas figuras desfocadas em pé lá no alto, a segurar uma pequena gaiola. Lá dentro, Nero grita. A visão do seu companheiro traz o protagonista de volta à realidade, e ele afirma que tem de salvar Nero. Ele estende uma mão de escuridão em direção aos homens. De repente, um geyser massivo de energia negra irrompe das profundezas. O homem de cabelo verde e o seu assistente recuam aterrorizados, a gritar. Eles olham para o poço de descarte e ficam chocados ao ver que a poça mortal de tinta desapareceu, deixando apenas uma figura solitária e escura no fundo. A entidade, a emanar uma aura sinistra, começa a caminhar em direção a eles. O homem de cabelo verde treme de medo, os seus olhos arregalados de incredulidade. Enquanto uma garra gigantesca de sombra desce sobre eles, ele gagueja a perguntar-se se este ser aterrador é uma criatura. As consequências da explosão deixam uma cena de devastação total no Distrito das Sombras. Um homem mais velho frenético grita com um polícia, a insistir que viu uma pequena mão surgir de repente do nada, causando uma erupção massiva de energia escura que destruiu toda a área. Enquanto a poeira assenta, os paramédicos levam os corpos inconscientes do atacante de cabelo verde e do seu assistente. Um novo grupo de recém-chegados observa as vítimas. Um homem de cabelo ruivo e uma mulher de cabelo azul olham para os homens feridos, notando que estes pioneiros de classe B perderam completamente a sua cor. A mulher de cabelo azul está perplexa, incapaz de entender o que poderia drenar a cor de uma pessoa, mas o seu companheiro sugere que se concentre na sua missão. O homem de cabelo ruivo afirma que vieram por causa de relatos de uma grande criatura aparecer dentro da cidade. O polícia no local fica atônito ao perceber que está a falar com um colorista de alto escalão. Ele pergunta nervosamente por que é que indivíduos de elite estão no Distrito das Sombras, e a mulher de cabelo azul explica educadamente que estão lá para investigar. O homem de cabelo ruivo pede para ver o local do impacto, e o polícia intimidado lhe der o caminho. Os dois investigadores estão diante da cratera massiva. O homem de cabelo ruivo inspeciona os destroços e nota manchas escuras, enquanto a sua parceira confirma que há vestígios de uma criatura. Ela aponta que é altamente irregular que uma apareça de repente dentro da cidade, especialmente nos arredores, explicando que geralmente apenas pequenos animais são encontrados dentro das muralhas da cidade. Ao olhar para o poço profundo, o homem de cabelo ruivo pergunta-se se estão a lidar com uma nova variante de monstro. Ele parece entediado mais sério, a perceber que rastrear esta entidade única será problemático, uma vez que não se encaixa nos padrões habituais. A cena muda para uma paisagem desolada onde os escombros estão empilhados. Na escuridão, um gato mia. Caí, deitado nas sombras, geme de dor. Ele sente uma língua áspera e acorda para encontrar Nero a lamber o seu cabelo. Dominado pelo alívio, Caí puxa imediatamente Nero para um abraço apertado, feliz por o gato estar seguro. No entanto, a dor física atinge-o, e ele estremece. Caí senta-se confuso e tenta juntar as peças do que aconteceu. Ele lembra-se dos bastardos que o atacaram e o atiraram para o tanque, recordando ter caído no líquido preto tóxico e afundado. Os seus olhos arregalam-se em choque enquanto ele processa a sua sobrevivência. Ele levanta as mãos em descrença, a perguntar-se se o impossível aconteceu. Ele toca na sua cabeça e sente algo diferente. O seu cabelo, antes branco, é agora preto como azeviche. Caí agarra o seu novo cabelo preto, a olhar para frente com total confusão, incapaz de entender como ainda está vivo ou por que é que a sua aparência mudou drasticamente. De pé na escuridão total, Caí olha à sua volta, a perguntar-se por que não consegue ver nada. Ele chama desesperadamente pelo seu companheiro, a pedir a Nero para ajudar. Em resposta, o gato preto salta no ar e gira rapidamente, a emitir um brilho branco ofuscante que ilumina a área. A luz súbita revela uma cena aterradora.
Eles estão numa caverna profunda, rodeados por enxames de criaturas monstruosas e escuras. Kaie olha em choque, a gaguejar enquanto tenta processar onde estão. Ele percebe com horror que estão nas Terras Negras, um terreno baldio desolado muito longe da cidade. Ele recorda-se que esta área, a Floresta Negra, é tão mortal que apenas pioneiros de classe B têm permissão para entrar. Percebendo que os monstros estão a avançar na sua direção, Kaie entra em pânico. Ele grita para Nero seguir e foge imediatamente. O gato brilhante voa ao lado dele, a iluminar o caminho enquanto Kaie corre pela sua vida. Ele mal se desvia de uma serpente massiva parecida com uma sombra, exclamando que a situação é incrivelmente perigosa. Apesar do perigo, Kaie agradece a Nero pela luz enquanto correm pela floresta escura. Eles sobem penhascos rochosos para escapar das feras que os perseguem, e Kaie segue a luz de Nero enquanto saltam por uma queda vertical profunda para se distanciarem da horda. Enquanto corre, a expressão de Kaie muda de medo para confusão ao notar algo estranho na sua condição física. Ele olha para o seu peito, de onde irradia energia escura, e percebe que o seu corpo se sente incrível. Ele nota com surpresa que, mesmo depois de correr por tanto tempo, não está nada cansado. Ele salta sobre um largo abismo com uma facilidade incrível, percebendo que está a mover-se mais rápido e com mais agilidade do que nunca. Ele aterra firmemente, atordoado pela constatação de que o seu corpo está a transbordar com uma nova e misteriosa energia. Nero sente o perigo primeiro, as suas orelhas a eriçarem-se ao notar uma ameaça aproximar-se. Uma feroz criatura sombra parecida com um lobo ataca Kaie, apanhando de surpresa. Kaie percebe tarde demais que a sua postura defensiva é fraca e que não consegue bloquear o ataque. Certo de que está prestes a morrer, ele aperta os olhos e prepara-se para a mordida. Os dentes do monstro cravam-se com força no braço de Kaie, mas em vez de rasgarem a pele, um som alto de estalo ecoa. Os dentes da fera estilhaçam-se completamente com o impacto, deixando a criatura confusa. Kaie abre os olhos, atônito por se encontrar vivo. O lobo sombra, agora sem dentes e aterrorizado, geme e retira-se para os arbustos. Kaie inspeciona o seu braço e percebe que está completamente bem, sem um arranhão. Ele olha para as suas mãos em descrença, a pensar que um golpe daqueles deveria ter sido fatal. Os seus ais arregalam-se quando ele finalmente entende que esta durabilidade é o poder da cor que ele tem procurado. De repente, fortes tremores abalam o chão, a chamar a atenção de Kaie e de Nero. Uma silhueta massiva começa a erguer-se da escuridão, a impor-se sobre eles. Um monstro gigante de um olho só sobe pela crista, a brilhar com uma energia ameaçadora. Kaie olha para cima horrorizado, a identificar a fera como um ciclope. Enquanto o monstro levanta um braço massivo para o esmagar, Kaie pergunta-se por que é que um predador que geralmente vive nas profundezas da Floresta Negra está tão longe. O ciclope esmaga o punho no chão com força explosiva, fazendo Nero guinchar enquanto destroços voam por todo o lado. Kaie sobrevive ao impacto, sentado no meio dos escombros. Ele admite que o golpe foi forte, mas um sorriso confiante espalha-se pelo seu rosto ao perceber que ele realmente tem uma chance de vencer. Memórias do seu passado, de ser uma criança solitária, de enfrentar a rejeição e de ser espancado, passam pela sua mente. Ele reconhece que finalmente obteve o poder que sempre desejou e decide que as coisas serão diferentes agora. Energia crepita à volta do seu braço enquanto ele cerra o punho, decidindo que não precisa mais de fugir. Ka mantém-se firme, cerrando o punho enquanto decide que já não vai mais fugir. Memórias de suas lutas passadas inundam sua mente. Ele se concentra naquela estranha e poderosa sensação que surge de dentro, e de repente, seu corpo é envolvido por sombras. Ele se transforma em um ser de pura energia escura com olhos brancos brilhantes. O ciclope ruge furiosamente e estende sua mão gigante para esmagar a pequena figura. No entanto, Kaie se lança do chão com uma força explosiva. Voando pelo ar, ele se prepara para atacar. Ele desfere um soco devastador que estilhaça completamente o monstro gigante em pedaços. A força do golpe cria uma onda de choque massiva que atravessa a paisagem, abrindo um caminho por entre as árvores. Kaie voa pelo ar, cercado pelos destroços de seu inimigo. Ele permanece em seu estado transformado por um momento, mas então seus olhos se arregalam ao perceber algo mudando. A energia escura se dissipa de repente, e ele se vê flutuando bem acima de uma paisagem exuberante sob um sol brilhante. Ele olha para baixo maravilhado com a floresta vibrante e a cachoeira abaixo, espantado com as cores vivas da natureza ao seu redor. Tão rápido quanto veio, o poder desaparece, e seu cabelo volta a ficar branco. Ele olha para baixo, confuso. O pânico se instala quando ele percebe que a gravidade está assumindo o controle, e ele está indefeso no ar. Gritando de terror, ele cai rapidamente em direção às árvores e se choca contra a floresta abaixo. Kaie se arrasta para fora dos destroços de sua queda enquanto Nero paira acima, parecendo preocupado. Kaie cai de joelhos, ofegante, enquanto a energia escura que o envolvia começa a evaporar como fumaça.
Ele percebe com horror que sua cor está desaparecendo rapidamente. O pânico se instala quando Kai entende a desvantagem de sua nova habilidade. Ele percebe que quanto mais usa esse poder intenso, mais rápido ele é drenado de seu corpo, e nesse ritmo, ele ficará indefeso. De repente, o mundo ao seu redor fica totalmente escuro, e uma voz misteriosa ecoa em sua mente, perguntando o que ele está esperando. A voz ordena que ele haja, apontando que a presa está bem na sua frente e o incita a comê-la rapidamente. Kai olha para os restos espalhados do Ciclope que ele acabou de derrotar. A voz o manipula, perguntando se ele quer viver e o instruindo a simplesmente estender a mão. Exausto e suando, Kai luta para se manter consciente. Ele parece desesperado enquanto a voz continua exigindo que ele use a mão. Seus olhos brilham fracamente enquanto ele luta pela sobrevivência. Trêmulo, ele obedece ao comando instintivo e estende a mão em direção aos restos do monstro. K coloca a mão firmemente na carcaça do Ciclope. Imediatamente, uma técnica sombria é ativada, e ele começa a absorver a energia das sombras que permanecia no corpo do monstro. Nero observa com os olhos arregalados de choque enquanto seu dono realiza essa façanha aterrorizante. Um enorme pilar de luz negra irrompe da floresta, perfurando o céu enquanto Kai consome totalmente a energia. Conforme a luz se apaga, Kai fica ofegando pesadamente, com a exaustão lentamente deixando seu corpo. Ele se encosta em uma rocha, seu cabelo preto mais uma vez, e sua energia restaurada. Ele olha para o céu, soltando um suspiro de imenso alívio, percebendo que vai sobreviver. De volta à oficina de Mari, o dia parece tranquilo. Lá dentro, Mari está trabalhando em um projeto. Quando o sino da porta chama sua atenção, ela olha para cima e vê uma misteriosa figura de silhueta em um manto esfarrapado parada na porta. Tentando ser educada, Mari recebe o estranho com um sorriso, embora já esteja tremendo de nervosismo. Ela pergunta se eles têm um pedido especial, mas a figura encapuzada simplesmente fica parada, emanando uma aura sombria. O estranho dá um passo pesado para a frente. Mari, agora visivelmente nervosa, o chama, dizendo que ele parece suspeito. Quando ele continua a se aproximar, ela entra em pânico e pega uma chave inglesa grande, avisando que atacará se ele chegar mais perto. A figura de repente corre em sua direção, fazendo Mari gritar de terror e fechar os olhos com força. No entanto, o intruso para e puxa o capuz para trás, revelando um sorriso familiar. Ele diz a ela para se acalmar. Kaie revela seu rosto, coçando a cabeça sem graça. Ele diz a ela que é só ele, embora admita que mal se reconhece agora. Mari abandona sua postura defensiva, com os olhos arregalados de choque. Ela gagueja, incapaz de processar a mudança drástica em suas feições. Sua voz ecoa lá fora enquanto ela grita, incrédula, exigindo saber o que aconteceu com a aparência dele. Mari está tremendo, agarrando um cano de metal com medo enquanto encara a figura encapuzada. De repente, seu medo se transforma em raiva explosiva. Ela pega um martelo e uma chave inglesa, gritando que não vai perdoar os desgraçados que o machucaram. Ela balança as ferramentas descontroladamente, gritando que eles merecem ter a cabeça esmagada, enquanto Kai tenta freneticamente acalmá-la, garantindo que ele está bem. Percebendo que é realmente ele, Mari abaixa a chave inglesa, admitindo que se empolgou porque ficou apavorada depois de perder o contato com ele. Sua expressão suaviza em um sorriso aliviado, e ela diz a Kaie que está feliz por ele estar seguro. Kaie pede desculpas por tê-la preocupado. Internamente, Kaie reflete sobre o absurdo de sua situação, pensando que sobreviver a uma queda em tinta tóxica e ganhar uma cor é inacreditável. Ele expressa uma preocupação a Mari, observando que sua nova cor é preta, que é associada a monstros, e se pergunta se as pessoas o verão com maus olhos. No entanto, ele rapidamente afasta a preocupação, decidindo que o que importa é que ele finalmente tem a chance de se tornar um colorista. Ele declara que irá direto para o exame de admissão do corpo pioneiro e agradece a Mari por sua ajuda. Kai então pergunta, sem graça, se pode pegar algumas roupas emprestadas, prometendo devolvê-las. Mari parece exasperada, suspirando e perguntando quantas vezes ele vai implorar. No entanto, ela sorri calorosamente, dizendo-lhe para considerar isso um investimento em um futuro colorista. Ela de repente agarra a mão de Kaie e o puxa, dizendo-lhe para segui-la. Kaie parece surpreso enquanto ela anuncia alegremente que tem os itens perfeitos para ele. A cena muda para uma grande multidão de aspirantes a pioneiros subindo as escadas de um enorme edifício parecido com um coliseu. Lá dentro, centenas de participantes se reúnem no chão, que é marcado com grandes plataformas quadradas brancas, preparando-se para o exame. No meio da multidão, um grupo de 3 homens conversa nervosamente. Um homem de cabelo azul e o número 183 no peito tenta acalmar seu amigo ansioso. O amigo de cabelo rosado expressa incredulidade por terem chegado tão longe, preparando-se para fazer o teste para o prestigioso corpo pioneiro da Alvorada.
Este grupo de Rank S é conhecido por suas conquistas na exploração das perigosas terras negras, composto por coloristas habilidosos que são vistos como a esperança da cidade brilhante. No entanto, os candidatos estão preocupados porque muitos rivais fortes se reuniram. O grupo nota uma mulher com longos cabelos turquesa, que dizem ser filha de uma famosa família de cor, ao lado de um homem de gorro. Eles também avistam outras estrelas em ascensão, como um garoto de cabelo rosa e óculos de proteção e um homem com uma máscara de gás. Apesar desses competidores, o grupo concorda que uma pessoa está recebendo mais atenção. Eles olham para um jovem de cabelo verde bagunçado e olhos ferozes. Este é Gael, a espada Gael, e as pessoas acreditam que sua aprovação é garantida. Rumores dizem que ele é poderoso o suficiente para lidar com criaturas perigosas sozinho. No entanto, ele também é infame por sua natureza cruel e violenta, que supostamente o fez ser expulso de seu corpo anterior. O homem de cabelo azul, número 183, ri arrogantemente, afirmando que não tem medo de caras como Galé. De repente, uma sombra escura cai sobre ele. Galé aparece logo atrás do homem que se gabava, desafiando-o a dizer aquilo de novo. O homem de cabelo azul congela de terror enquanto Galé os encara com desprezo, chamando-os de pirralhos ridículos. Galé se afasta, suspirando com desapontamento. Ele reclama que, apesar de ser um exame de Rank S, a competição é incrivelmente baixa. Enquanto olha para os participantes, ele mentalmente os descarta, pensando que não há um único destaque entre eles. No entanto, seus olhos se estreitam ao avistar uma exceção, a garota de cabelo turquesa. Ele a identifica como Eli Kayan, a segunda filha da família Sian. Gail sorri, admitindo que ela é pelo menos decente o suficiente para ser notada. Enquanto estende a mão em direção à multidão em sua imaginação, ele se pergunta com antecipação como todos reagirão ao próximo teste. Um alto-falante mecânico ganha vida, chamando a atenção dos candidatos. Gail e Eli viram a cabeça em direção ao palco enquanto a voz declara que o exame de admissão do corpo pioneiro da Alvorada está oficialmente começando. Um homem de cabelo loiro brilhante e olhos amarelos está no pódio anunciando que o teste começa agora. A multidão ofega, percebendo que o examinador é um colorista famoso do corpo pioneiro da Alvorada. Os candidatos sussurram excitados, reconhecendo-o como um herói que fez grandes contribuições para uma recente caçada a criaturas. Eles percebem que, se um colorista de elite como ele apareceu, o corpo deve estar levando este recrutamento a sério. Os candidatos sentem uma presença avassaladora irradiando dele, notando que os membros do corpo de Rank S estão em um nível diferente. O examinador olha para a multidão e lhes dá as boas-vindas. Ele agradece a todos por se inscreverem, reconhecendo que todos têm seus próprios objetivos, seja dinheiro, poder, honra ou dever. No entanto, ele afirma friamente que nenhuma dessas razões realmente importa. Com os olhos brilhando, o examinador explica que, no final, apenas a habilidade permite que uma pessoa alcance qualquer coisa. Ele declara que estão procurando por candidatos esmagadoramente fortes, capazes de se aventurar nas terras negras para reconquistar o território humano. Ele lhes diz para olharem ao redor, afirmando que pessoas medíocres não são necessárias e que eles começarão imediatamente. Ele gesticula para as plataformas quadradas no chão, anunciando que o primeiro teste será um torneio. Ele explica que a habilidade de combate é a mais importante para um pioneiro porque o mundo fora da cidade é um lugar brutal onde apenas os mais aptos sobrevivem. Ele cerra o punho e ordena que os candidatos provem suas habilidades. Ele explica que os que passarem na primeira rodada serão decididos pelos resultados do torneio e os instrui a subir no palco quando seu número for chamado. O examinador chama o número 126 e o número 286. Gail, número 126, dá um passo à frente com uma expressão séria. A multidão murmura, chamando Galé de peso pesado e expressando pena de quem tiver que lutar com ele tão cedo. Galé, no entanto, solta um sorriso malicioso, pensando que tem sorte de se divertir logo de cara porque estava morrendo de tédio. Seus olhos se estreitam com excitação predatória enquanto ele se pergunta como deveria brincar com seu oponente. Galé percebe alguém se aproximando do palco, se perguntando qual é a daquele cara esquisito andando em sua direção. De frente para Galé está uma figura completamente escondida em um manto esfarrapado usando a etiqueta de número 286. Galé o analisa, pensando que a postura da figura encapuzada parece desajeitada e fraca. Galé agarra o cabo de sua arma, decidindo que conversar não importa mais. Ele desembainha sua espada com um som agudo, declarando que está cansado de ficar quieto. Liberando seu poder, ele balança sua lâmina criando enormes feixes de energia de vento verde, decidindo não se conter. Os espectadores observam maravilhados, reconhecendo a técnica característica como a espada Gael. Enquanto espadas verdes brilhantes se materializam no ar ao seu redor, a multidão o elogia como um gênio por dominar uma esgrima tão avançada em sua idade.
Gael encara intensamente seu oponente, desafiando a figura encapuzada a tentar bloquear seu ataque. Com uma explosão de velocidade, Galé pisa no chão para ganhar impulso, ameaçando retalhar seu oponente se ele não se defender. Ele avança com uma força incrível, envolvendo-se em um redemoinho de energia. A figura encapuzada permanece completamente imóvel e silenciosa, impassível diante do ataque que se aproxima. Enquanto Galé desce do ar, balançando sua lâmina para baixo com um grito, a figura encapuzada simplesmente avança e desfere um gancho de esquerda devastador no rosto de Galé. O impacto é tão poderoso que Galé é arremessado para trás através da arena. Os candidatos arrogantes de antes gritam de terror com a visão inacreditável. Galé se choca violentamente contra a parede da arena, criando uma enorme teia de rachaduras. Ele cai para frente, inconsciente e derrotado com um único golpe, deixando a multidão se perguntando como tal coisa é possível. A figura encapuzada, agora revelada como Kali, esfrega o pulso e olha para baixo, admitindo que o movimento repentino assustou até ele. Seu capuz caiu para trás, revelando seu cabelo preto bagunçado. Ele reflete sobre a aceleração repentina e o caos do momento. De repente, um espectador aponta um dedo trêmulo para Kai, gritando incrédulo. Ele não está apontando para a vitória, mas para a cor da energia de Kai, preta. O examinador loiro observa com uma expressão séria, notando internamente que preto é a mesma cor possuída pelas criaturas. Até Eli Sian parece atordoada, se perguntando se é possível para um humano possuir essa cor. Kai fica sozinho no centro da arena, sem saber da gravidade da situação. Os outros se perguntam se o poder para derrotar a espada Gael com um golpe vem dessa misteriosa energia preta. Kai olha nervosamente para a multidão chocada, confuso com a reação deles, e se pergunta inocentemente se cometeu um erro. O torneio continua com batalhas intensas. Em uma luta, um candidato apavorado lança pedras afiadas, mas Kai avança, desviando-se delas facilmente. Ele diminui a distância instantaneamente e desfere um soco poderoso, fazendo o usuário de magia voar. O anunciante o declara vencedor. A sequência de vitórias de Kai continua enquanto ele domina, derrubando violentamente outro oponente e nocauteando um terceiro. Lá no alto, o examinador loiro observa com interesse, declarando que Kai é o candidato de destaque. Ele nota com entusiasmo que Kai é o primeiro portador da cor preta e insiste que eles devem recrutá-lo imediatamente antes que os rumores se espalhem. De repente, passos pesados se aproximam, e uma voz comenta casualmente que parece um dia difícil. O examinador loiro se vira surpreso para ver o homem de cabelo vermelho e a mulher de cabelo azul do local da explosão. O examinador pergunta por que o líder da equipe, Red, está aqui, mas o homem acena com a mão, afirmando que eles estão apenas de passagem. Eles discutem brevemente a investigação sobre o incidente da criatura grande. O líder ruivo suspira, admitindo que não houve progresso. Ele então pergunta se há algum candidato digno. O examinador menciona a jovem da família Tsayan e um candidato extremamente único. De repente, os olhos do líder ruivo se arregalam quando ele sente algo. Ele olha para a arena e a vista cai, notando imediatamente a energia preta. Enquanto o examinador elogia Kai, o líder ruivo encara o garoto em silêncio. A mulher de cabelo azul sussurra para seu líder, perguntando se aquele garoto está ligado à investigação deles. O líder ruivo confirma que provavelmente é ele. Internamente, o líder ruivo conclui que uma nova cor aparecendo logo após o incidente no Distrito das Sombras é uma coincidência grande demais para ser ignorada. Ele decide ficar de olho em Kai por enquanto. Sem saber que está sendo observado, Kai olha para seu punho cerrado, fumegando com energia escura. Ele está emocionado com seu poder incrível, percebendo que se tornar um pioneiro é finalmente possível. No entanto, ele se lembra do custo físico que a transformação teve e se adverte para ter cuidado. Ele sabe que se usar demais esse poder e perder sua cor no meio da luta, ficará indefeso. Uma enorme onda de energia congelante rompe da arena, criando uma parede de gelo. Eli Kayan permanece calmamente em meio à névoa fria. O anunciante declara o número 17 o vencedor, revelando que ela envolveu seu oponente em um bloco sólido de gelo. Os espectadores, incluindo Kai, observam maravilhados, comentando que a cor da família Tsayan é sempre impressionante. Enquanto Eli desce as escadas, Kai a observa, se perguntando como alguém poderia derrotar uma magia tão avassaladora. De repente, Eli para ao passar por Kai, encarando-o diretamente com um olhar afiado e curioso. Seus olhos azuis se estreitam desconfiadamente enquanto ela o examina. Sem uma palavra, ela se vira e continua andando, deixando Kai confuso. O anunciante diz que o primeiro exame terminou. O examinador loiro está no pódio e agradece a todos pelo trabalho duro. Ele explica que, como estão atrasados, passarão direto para o próximo teste. Ele instrui os candidatos reprovados a saírem, e eles se afastam desanimados. O examinador loiro começa a anunciar o próximo teste, mas é interrompido por uma mão em seu ombro.
O homem de cabelo vermelho dá um passo à frente com um sorriso confiante, assumindo o controle. Ele olha para os candidatos sobreviventes e declara que o segundo exame será liderado pessoalmente por ele. Os candidatos olham para cima em choque, percebendo quem está diante deles, o colorista Red. Ele é um dos coloristas mais fortes da Cidade Brilhante, famoso por reconquistar as Terras Negras. No entanto, os candidatos estão apavorados, lembrando-se de rumores de que seu poder destrutivo é tão intenso que até os aliados hesitam em trabalhar com ele, e que quando ele está no comando de um exame, ninguém nunca passa. O examinador loiro olha preocupado para o colorista Red, perguntando se ele tem certeza, avisando que o capitão o repreenderá por mudar o formato do exame. Red ri, afirmando que leva bronca todos os dias de qualquer maneira. Ele anuncia que o teste é simples e diz à multidão para apenas aguentar enquanto seu corpo irrompe em chamas massivas. Uma onda gigante de fogo avança em direção aos candidatos apavorados, formando barreiras esféricas individuais ao redor de cada pessoa, aprisionando-os. Os candidatos entram em pânico ao serem envolvidos por um calor intenso. Red explica que recriou o ambiente de uma certa região, observando que ficará bem quente. Ele ilustra que as terras negras estão cheias de ambientes extremos onde os humanos mal conseguem sobreviver. Ele menospreza o teste atual, afirmando que este calor não é nada mais do que um fogão quente. Com uma expressão séria, Red reitera que se eles aguentarem, eles passam. No entanto, seus olhos se estreitam friamente enquanto ele acrescenta que qualquer um incapaz de suportar este calor nunca teve a qualificação para se tornar um pioneiro. Dentro das esferas de fogo, os candidatos estão sofrendo. Um homem percebe que não consegue arranhar a barreira enquanto outros gritam em agonia. Eles se perguntam, aterrorizados, que tipo de lugar infernal as terras negras devem ser se isso é considerado ameno. Observando de lado, o examinador loiro nota que, apesar dos rumores, as habilidades de Red não diminuíram. Ele se maravilha com o controle incrível de Red, observando como ele cobriu tantas pessoas instantaneamente. Ele reconhece que esse poder é o que se espera de alguém no auge. De repente, um som alto de estalo corta o ar. Red e sua assistente olham enquanto uma das barreiras de fogo fica azul e se quebra. Uma onda massiva de energia de gelo explode para fora, estilhaçando a esfera de fogo. Em meio aos cacos de gelo caindo, Eli e Kian se ergue, tendo se libertado. Red olha para ela, admitindo que isso é muito bom. Ele reflete que, embora o poder da família Kayan seja um contra-ataque natural ao fogo, seu próprio poder geralmente é forte o suficiente para superar essa vantagem. Olhando para a jovem, Red conclui que ela talvez mereça ser chamada de um verdadeiro prodígio. Red se pergunta sobre o outro candidato em que estavam interessados. Dentro de sua esfera de fogo, Kaye parece estar parado. Red observa, notando que, ao contrário da garota, este garoto não está conseguindo romper. Ele admite que não esperava muito dele. No entanto, dentro da barreira, Kaye está em pânico, gritando internamente que está em apuros. Ele percebe que usou muita de sua cor durante a luta com a espada Gael. Ele olha para a mão com horror, notando que sua energia negra está vazando e se esgotando mais rápido no calor. Kaye imagina um futuro aterrorizante onde seu poder se esgota. Ele sabe que, se for revelado que ele não tem cor, provavelmente será usado em experimentos. Desesperado, ele procura freneticamente por uma solução, se perguntando se pode absorver algo para reabastecer sua energia. Ele encara a parede de fogo intenso. Uma percepção o atinge. Já que a barreira é feita de uma habilidade de cor, ele se pergunta se pode absorvê-la. Ele olha para a mão, admitindo que não conhece os limites de seu poder de absorção. Decidindo que não tem tempo para pensar, ele resolve descobrir. Ele estende a mão e toca a parede de fogo redemoinhante. Imediatamente, uma reação violenta ocorre, e Kaye fica chocado que a absorção direta está funcionando. A barreira de fogo começa a se distorcer e torcer, chamando a atenção dos candidatos próximos. Um vórtice massivo de energia negra explode de Kaye, sugando as chamas vermelhas para sua mão. Do pódio, Red e o examinador loiro olham para baixo, atordoados e incapazes de compreender o que estão vendo. Red começa a suar frio, forçando um sorriso ao comentar que encontraram um verdadeiro lunático. Na arena, Kaye está em meio à energia que se dissipa, com uma aparência assustadoramente poderosa, com uma aura vermelha e preta girando em torno de suas mãos. A arena inteira cai em um silêncio pesado. No entanto, internamente, Kaye está em pânico novamente. Ele força um sorriso, pensando que isso não deveria ter acontecido. Ele percebe com arrependimento que se destacou demais acidentalmente. Eli Kayan fica paralisada, questionando se está alucinando enquanto encara o jovem envolto em energia escura. Ela olha para Kaye e se pergunta se o preto é uma cor que um humano pode possuir, reconhecendo que isso é algo sem precedentes. Uma sensação de ansiedade a invade enquanto ela o observa. Memórias da pressão para ser a melhor passam por sua mente. Ela é forçada a admitir que Kaye é inegavelmente forte.
Ela percebe que, mesmo com todo o seu poder, não poderia garantir uma vitória. Enquanto Kaie se afasta, Ellie pensa que há algo nele que não pode ser explicado apenas pela força, perguntando a si mesmo o que ele realmente é. Ela rapidamente balança a cabeça, tentando afastar os pensamentos perturbadores. O colorista Red se aproxima de Kaie e casualmente passa um braço em volta de seu ombro, dizendo que da próxima vez não será assim. Red sorri, comentando que a habilidade negra de sugar tudo foi selvagem, e ele não consegue conter sua curiosidade. Ele guia Kaie para longe, sugerindo que tenham uma conversa particular para proteger a privacidade de Kaie enquanto ele satisfaz suas próprias perguntas. Kaie, suando nervosamente, pergunta sobre o status do exame. Red garante a ele que, com um nível de poder como aquele, ele obviamente passa. Kaie fica atordoado, percebendo que chamar tanta atenção funcionou a seu favor. Ele é tomado pela emoção, pensando que finalmente alcançou seu sonho de se tornar um pioneiro. De repente, o examinador loiro grita com Red por agir por conta própria. Red ri, pedindo ao seu colega que ignore isso só desta vez. O examinador suspira e anuncia que, apesar da interrupção, o exame continuará. Ele esclarece que a número 17, Ellie, passou porque quebrou a barreira, mas os outros candidatos passarão por um teste adicional. Ellie ignora o anúncio, com o olhar fixo no túnel escuro para onde Red está levando Kaie. A cena muda para um cenário industrial. Red está do lado de fora de um carro com Kaie enquanto a investigadora de cabelo azul está sentada no banco do motorista. Red diz a ela para esperar. Kaie olha ao redor, e sua expressão se transforma em puro choque. Ele encara uma paisagem massiva de escombros e destruição, percebendo com horror que Red o trouxe de volta ao local exato onde ele caiu no lixo de tinta. O colorista Red olha para as ruínas devastadas, comentando que é um lugar feio. Ele explica que um grande incidente ocorreu aqui, fazendo Kaie congelar. Red relata que, pela primeira vez na história, 2 pioneiros foram encontrados completamente drenados e sem cor. Ele acrescenta que testemunhas viram uma criatura enorme no local. Red se virou bruscamente para Kaie, apontando o momento suspeito. Ele observa que, pouco depois da aparição daquela criatura, Kaie surgiu como a primeira pessoa a possuir a cor preta, chamando isso de coincidência. Com os olhos brilhando, Red analisa o poder de Kaie, descrevendo-o como uma habilidade que absorve outras cores. Kaie soa nervosamente enquanto Red o encara, declarando que esta é uma habilidade completamente estranha. Internamente, Kaie entra em pânico, percebendo que Red suspeitou da conexão desde o início. Ele se pergunta freneticamente se pode fugir, mas olhando para a aura avassaladora do homem, ele percebe que é impossível escapar de um herói. De repente, Red ri, quebrando a tensão. Ele acena com a mão, admitindo que estava apenas testando Kaie, mas reclama que a reação honesta de Kaie tirou a graça. Kaie olha para ele confuso. Red esclarece que, embora seu trabalho oficial seja investigar o incidente, ele está pessoalmente mais interessado na habilidade única de Kaie. Red explica que os poderes de cor normalmente não podem se misturar. No entanto, ele observa que a habilidade de Kaie parece ignorar essas regras. Ele se lembra do segundo exame, apontando que Kaie claramente não conseguia controlar seu poder naquela hora. Kaie gagueja, tentando explicar, mas Red o interrompe. O corpo do colorista começa a brilhar com energia vermelha, e ele afirma que eles precisam fazer um teste. Kaie olha para ele confuso. Red estende a mão, explicando que precisa entender como a habilidade funciona. Ele sorri confiante, desafiando Kaie a tentar absorver sua energia agora. Kaie entra em pânico e tenta recusar, avisando Red que é perigoso demais. Red simplesmente ri, dizendo ao novato que é muito cedo para se preocupar com alguém do nível dele. Kaie fica em silêncio, com um olhar intenso e nervoso, enquanto Red o manda parar de falar e apenas tentar. O preto simboliza as terras negras, uma força sinistra que devora tudo. Red pensa que deixar uma habilidade tão perigosa sem supervisão é inaceitável, pois poderia abalar os alicerces da cidade brilhante. Um segredo sombrio passa por sua mente. As pessoas ainda não sabem, mas criaturas humanoides existem. Ele silenciosamente avisa Kaie que, se ele algum dia os enfrentar ou, pior, se tornar um deles, o colorista talvez tenha que eliminá-lo. Kaie suspira, sentindo a pressão aterrorizante que irradia de Red. Apesar da intimidação, Kaie concorda com o teste. Ele agarra o pulso de Red, perguntando nervosamente por confirmação de que, se algo der errado, não será sua culpa, enquanto a energia escura se eleva de seu corpo. No momento em que se tocam, uma onda de choque de energia distorce o ar. Kaie ofega enquanto a energia vermelha surge violentamente em seu braço, contrastando com sua própria aura negra. Ele percebe que cometeu um erro. Uma explosão massiva de fogo irrompe do ponto de contato, fazendo Kaie gritar em agonia. Dentro do inferno, ele grita para Red parar, admitindo que não consegue controlar o poder e que parece que lava derretida está fervendo dentro dele.
Em sua visão, Red aparece como uma silhueta divina imponente de puro fogo, reforçando porque ele é um herói. Red permanece calmamente dentro das chamas, observando. Ele nota que a energia negra de Kaie está sugando seu poder sem descanso, agindo como se estivesse faminta. Ele percebe que, como o poder de Kaie é imaturo, indivíduos fortes podem resistir à absorção, mas essa habilidade seria instantaneamente fatal para a maioria das pessoas comuns. Enquanto as chamas giram, os olhos de Red se estreitam com uma curiosidade mais profunda. Ele pensa que o que viram durante o exame não pode ser toda a extensão da habilidade. Ele decide que quer saber não apenas como Kaie absorve as cores, mas como essas cores absorvidas são usadas. A situação se agrava quando a energia entre os dois reage violentamente. Red observa enquanto a energia negra do braço de Kaie começa a se distorcer e a criar pontas, misturando-se com a aura vermelha. De repente, uma explosão massiva de energia vermelha e preta explode para fora. Red é empurrado para trás pela explosão. Ele encara chocado a figura que emerge da fumaça. Kaie se transformou parcialmente. O lado direito de seu corpo está agora envolto em uma armadura demoníaca irregular de energia vermelha e preta solidificada. Red rende os dentes, percebendo que esta forma é sinistramente familiar. Ao olhar para a mão monstruosa com garras e o olho brilhante, Red admite para si mesmo que acreditaria estar olhando para uma criatura. A semelhança confirma suas suspeitas, e ele percebe com certeza que Kaie estava por trás do incidente em que os outros pioneiros perderam suas cores. Kaie luta para se manter consciente. Red decide que sua prioridade é a segurança e resolve apagar o fogo antes que Kaie saia de controle. Ele invoca uma bola de fogo, preparando-se para subjugar Kaie à força. No entanto, Kaie solta um rosnado baixo, fazendo Red pausar, pois o garoto parece estar lutando contra outra coisa. A cena muda para a perspectiva interna de Kaie, um vazio escuro preenchido com um texto vermelho exigente. As vozes do poder gritam com ele, exigindo cor intensa e insistindo para que ele traga mais. Kaie ofega no mundo real, angustiado por essas vozes intrusivas. As vozes continuam a tentá-lo, dizendo que é um desperdício se conter e insistindo para que ele pegue. Kaie grita mentalmente para as vozes calarem a boca e ficarem quietas. Com determinação feroz, o olho visível de Kaie brilha em vermelho. Ele rejeita a tentação, ordenando que o poder se cale e permaneça esmagado enquanto exerce sua vontade sobre a energia caótica. Uma onda de choque explode para fora enquanto ele comprime a força e energia de volta. A armadura irregular se dissipa, deixando Red com um olhar de genuína surpresa. Kaie fica ofegando pesadamente devido ao esforço. Red olha para ele, impressionado e atordoado, perguntando se o novato realmente conseguiu suprimir aquele poder avassalador por conta própria. Kaie fica ofegante, com o coração acelerado. Ele acha uma loucura ter sobrevivido e se pergunta freneticamente por que ficou descontrolado. Ele olha para cima nervosamente, apavorado por ter perdido o controle na frente de um colorista. Sabendo que precisa entender sua habilidade, ele se aproxima hesitantemente do homem mais velho. Red, no entanto, parece encantado. Ele admite que foi pego de surpresa porque o poder que Kaie absorveu era mais forte do que esperava, mas ele sorri e declara o experimento um sucesso porque foi divertido. Ele diz a Kaie que, se ele quer alcançar algo, precisa estar disposto a correr riscos. Red decide que isso é suficiente para o teste, mas então pausa, dizendo que há mais uma coisa. Ele lembra a Kaie que ele é o investigador designado para o incidente de destruição neste exato local, e seu dever é encontrar o culpado. Com um sorriso calmo, mas ameaçador, ele aponta que a pessoa à sua frente parece um suspeito perfeito. Kaie congela, seu rosto pálido de pânico. Red explica a gravidade da situação. Ele lembra como testemunhas viram uma criatura de sombra massiva, avisando Kaie que mais pessoas estão interessadas neste caso do que ele pensa. Ele argumenta que, uma vez que os rumores sobre a habilidade negra de Kaie se espalharem, será fácil para as autoridades colocarem a culpa nele. Ele gesticula para o distrito industrial em ruínas, observando que os danos custarão centenas de milhões. Ele acrescenta que, se a liderança da cidade decidir que Kaie é perigoso demais, ele pode ser banido ou transformado em uma cobaia de laboratório. Kaie rende os dentes em frustração, percebendo que está encurralado. Ele sabe que não há como provar sua inocência. De repente, Red oferece uma tábua de salvação. Ele sugere que, se Kaie concordar em ficar sob seu comando, ele talvez possa fazer algo. Sem um segundo de hesitação, Kaie se curva em um ângulo de 90 graus, gritando alto que se coloca aos cuidados de Red. Red diz para ele ouvir a condição completa primeiro. Ele esclarece que não vai consertar tudo de graça. Em troca, Kaie terá que lhe conceder alguns favores. Ele pergunta se Kaie acha que consegue lidar com isso. Kaie força um sorriso desesperado e trêmulo. Internamente, ele grita que qualquer coisa é melhor do que dever milhões ou se tornar um experimento científico.
Ele concorda em voz alta, prometendo fazer absolutamente qualquer coisa que Red precisar. Na terra desolada, uma pequena criatura treme de medo momentos antes de uma roda enorme bater no chão, errando por pouco enquanto um veículo pesado passa rugindo. Um grande caminhão de transporte blindado dirige pelo terreno acidentado e enevoado das Terras Negras. Lá dentro, Kai olha pela janela, pensando que está é sua primeira vez viajando tão longe e se perguntando se este é seu primeiro passo real como pioneiro. De repente, seus pensamentos são interrompidos por Galé, um homem de cabelo verde que o encara, chamando-o de cabelo preto. Galé diz rudemente a Kai que ele está distraindo e ordena que ele cale a boca, embora Kai não tenha dito uma palavra. Kai olha para ele com uma expressão confusa. Kai senta-se desajeitadamente na área de transporte. Ele pensa que começar como pioneiro imediatamente era o que ele queria, mas a atmosfera está tensa. Ele olha para o furioso Galé e a silenciosa Elysian, questionando se estar na mesma equipe é a decisão certa. Um flashback revela uma conversa do dia anterior. Red pergunta a um Kai surpreso se ele está pronto para se juntar à exploração, explicando que precisa que ele vá a um local específico na área inexplorada. Vendo a expressão nervosa de Kai, Red ri e diz para ele não se preocupar. Red mostra um mapa a Kai, garantindo que ele não estará sozinho. Ele explica que os novos recrutas que passaram no exame também serão enviados para a área e que o roteiro oficial será anunciado em breve. Kai só precisa estar no local na hora certa. De volta ao presente, Kai olha para seus companheiros de equipe, notando que eles já estavam no caminhão. É revelado que, como a interferência de Red comprometeu o exame anterior, os participantes receberam outra chance. Muitos indivíduos habilidosos, incluindo Galé, passaram em testes adicionais rigorosos. Enquanto isso, Elysian, a novata mais bem classificada, juntou-se à equipe de Red a seu próprio pedido. Galé encara Kai com intenso ressentimento, incapaz de acreditar que foi humilhado por um tolo. Ele relembra a luta deles, convencido de que só perdeu porque baixou a guarda por um momento e jura que não acontecerá novamente. Ele ameaça Kai, avisando-o para estar pronto assim que a exploração terminar. Ele murmura que se Ravia não estivesse por trás dele, Kai já estaria morto. Ele se interrompe, dizendo friamente para Galé parar de falar, zombando que ele provavelmente cairia com um só golpe novamente. Galé se vira para ela furioso, perguntando o que ela acabou de dizer. Eli o ignora, afirmando que Galé não é páreo para Kai. Kai olha para Eli com surpresa e esperança, pensando que talvez ela seja alguém com quem ele possa se identificar. No entanto, Eli vira seu olhar frio para Kai, confundindo-o ao mencionar um acordo passado que eles supostamente fizeram. Ela o encara, afirmando que o perdedor precisa ficar quieto e seguir ordens, deixando Kai perplexo. Kai fica desajeitadamente entre os dois pioneiros hostis, sentindo a pressão. Ele suspira, percebendo que a dinâmica da equipe será difícil de gerenciar. A cena muda enquanto o veículo de transporte se move pelas águas escuras da terra desolada em direção a uma instalação distante. O veículo chega a uma doca de carga movimentada, com trabalhadores movendo suprimentos. O grupo desembarca. Kai, Eli, Galé e os outros recrutas saem para a base avançada da tropa pioneira da Alvorada. Kai fica maravilhado com o alto nível de atividade, notando os suprimentos excepcionais da tropa de Rank S, algo que ele não percebeu quando se aventurou sozinho nas Terras Negras. De repente, um dedo cutuca a bochecha de Kai, assustando-o. Ele se vira e vê Mari sorrindo, que alegremente explica que, como esta é a primeira missão dele, ela tinha que vir junto para apoiá-lo. Mari abre sua jaqueta, revelando que Nero veio junto. Kai segura o gato preto, agradecendo a Mari por cuidar dele. Ela sorri calorosamente, dizendo que Nero é da família. Ela explica que teve uma ótima oportunidade de se juntar à equipe de exploração como pessoal de apoio, afirmando que suas habilidades são úteis aqui. Um alto-falante anuncia que é hora da reunião. A multidão de pioneiros está no deserto cinzento enquanto o anúncio continua que eles em breve entrarão nas Terras Negras. Kai entrega Nero para Mari, dizendo para ela cuidar dele. Mari o avisa para não fazer nada perigoso, e ele sorri, dizendo que haverá mais tarde. Mari abraça Nero, mas o gato de repente salta de seus braços, assustando-a. Ela grita o nome de Nero enquanto o gato corre em direção a Kai e afunda na sombra no chão. Os olhos de Mari se arregalam em choque com este movimento não natural. Ela gagueja tentando chamar por Kai, confusa. O grupo chega a uma entrada de caverna escura e fortificada. Na frente, uma mulher com cabelo laranja brilhante e um casaco branco grita para todos se prepararem, anunciando que um novo recruta está prestes a entrar nas Terras Negras. Ela grita que a segurança é a principal prioridade. Ela avisa que o reconhecimento relatou criaturas perigosas não identificadas na Área 21, uma zona muito perigosa onde o corpo de uma criatura de Rankia foi encontrado. De repente, um pioneiro corre até a mulher de cabelo laranja, chamando-a de Arancia.
Ele relata nervosamente que o líder da equipe vermelha trouxe os novos recrutas, mas eles deixaram a formação sem permissão. Os olhos de Arancia se arregalam em choque, e ela pergunta se é verdade. O mensageiro confirma, e Arancia suspira que aquele cara está causando problemas de novo. O grupo entra secretamente em um desfiladeiro escuro, afastando-se do exército principal. O colorista vermelho estende a mão nas sombras, liderando o caminho. O pequeno esquadrão, composto por Kai, Galé, Eli e Red, se separa da formação. Kai pergunta nervosamente ao líder da equipe se está tudo bem, apontando que a equipe principal está indo em uma direção diferente. Red confirma que o destino deles é diferente. Kai olha para Galé e Eli, preocupado porque o esquadrão é todo de novos recrutas. Galé de repente explode, exigindo saber por que ele e Eli tiveram que segui-los, gritando que ouviu que Red só pretendia levar Kai, e ele se sente insultado. Red sorri, sua aura vermelha brilhando. Ele explica que sua orientação pessoal não é algo que qualquer um pode receber, então não seria justo se Kai fosse o único a se beneficiar. Ele garante ao furioso Galé que, embora não vá lhes dar tudo de mão beijada, também não deixará que se machuquem gravemente. Ele encerra a conversa, ordenando que eles avancem. Os olhos de Kai se arregalam quando eles encontram inimigos. No fundo de uma caverna, o grupo está cercado por criaturas das sombras. Enquanto Red segura uma lanterna, Kai, Galé e Eli se envolvem em um combate caótico. Uma besta enorme parecida com um lobo salta da escuridão. Eli e Kayan reagem instantaneamente, sua espada de energia azul perfurando o corpo da criatura. Ela aterrissa graciosamente, percebendo que esta é a realidade das terras negras. Cercada por olhos brilhantes, ela nota o ambiente sufocante e as ondas constantes de monstros, reconhecendo que é diferente do treinamento. Ela segura sua espada, decidida a administrar sua força com cuidado. Ela olha por cima do ombro, pensando que precisa se mover com mais eficiência. Ela olha para Kai e diz a si mesma que não quer ficar para trás dele. Enquanto isso, Kai agarra uma criatura das sombras pelo pescoço e a esmaga brutalmente com a mão nua. Eli e Kayan olham para Kai em estado de choque total. Ela pergunta por que ele não está usando um gotejador. Kai hesita, lembrando-se do exame de admissão, e admite que não tem um. Ele explica que eles são muito caros e que se sente bem lutando sem um, deixando Eli olhando incrédula. Galé fica pasmo, gritando que não faz sentido um pioneiro nunca ter usado um. Um gotejador é uma ferramenta essencial para pioneiros, usada para infundir armas com energia de cor para lutar contra as criaturas. Para caçar esses monstros adequadamente, é preciso colori-los usando um gotejador. O grupo olha para Kai, parado sobre os inimigos derrotados, e questionam como ele conseguiu derrotá-los de mãos nuas sem a ferramenta essencial. A mão de Galé treme enquanto ele segura sua própria arma, percebendo a diferença em suas habilidades. Ele se lembra da humilhação do exame, percebendo que não conseguiu nem arranhar alguém que não estava usando um gotejador. Galé rende os dentes de frustração. Ele encara as costas de Kai, jurando para si mesmo que esmagará Kai com as próprias mãos um dia. Enquanto continuam mais fundo na caverna, Red lidera o caminho com uma lanterna enquanto Galé o segue, fervendo de raiva. Red olha para seu esquadrão com um sorriso de canto, pensando que não é ruim ver dois gênios sendo motivados por um novato. Ele sorri, acreditando que as coisas só vão ficar mais interessantes. Ele alegremente incentiva o grupo a se esforçar um pouco mais, dizendo que estão quase lá e sugerindo que terminem rápido para fazer uma festa. Após a batalha contra as bestas das sombras, as carcaças das criaturas parecidas com lobos jazem espalhadas. O colorista vermelho pede uma pausa de 10 minutos, embora avise o grupo, Galé, Kai e Eli e Kayan, que a verdadeira missão ainda não começou. Galé suspira, reclamando que usou uma quantidade significativa de sua energia de cor. Ele pega uma pequena garrafa de líquido verde brilhante. Enquanto Galé bebe, Kai a identifica como tinta pessoal. Esta é uma tinta alquímica especialmente refinada, um suprimento essencial, mais raro, para pioneiros, que restaura sua cor. Como deve ser feita para corresponder à cor única do usuário, é insanamente cara. Kai observa com inveja enquanto Galé e Eli bebem suas tintas personalizadas, desejando ter dinheiro para tais luxos. Kai rapidamente descarta o pensamento, afastando-se do grupo. Ele estende a mão em direção ao cadáver de uma criatura das sombras derrotada. Um enorme redemoinho de energia escura irrompe de seu corpo enquanto Kai ativa sua habilidade, absorvendo a sombra diretamente em sua mão. A energia negra flui para dentro dele. Kai cerra o punho, com sua energia totalmente restaurada, e anuncia que sua recuperação está completa. Ele se vira para seus companheiros de equipe que estão olhando com horror e incredulidade. Eli pergunta hesitantemente se ele tem certeza de que está bem. Kai ignora a preocupação deles, explicando que já fez isso algumas vezes. Galé grita incrédulo que Kai acabou de absorver um monstro sem hesitar. Antes que possam continuar, Red interrompe,
declarando que a pausa acabou. O grupo viaja mais fundo no desfiladeiro até que Red anuncia que chegaram. A equipe vê uma enorme cúpula giratória de pura energia negra bloqueando seu caminho. Kai encara, murmurando que parece uma cortina preta. Red sorri para a expressão atônita de Kai e revela que essa barreira escura é a razão específica pela qual ele o trouxe. Para demonstrar, Red invoca uma bola de energia vermelha e lança um feixe poderoso na cúpula negra. O ataque atinge a superfície, mas em vez de atravessar, a energia é instantaneamente engolida pela escuridão. Red explica que se alguém tentar forçar a abertura da barreira, ela absorve o poder e se torna mais resistente. Ele nota que isso é muito semelhante à habilidade do próprio Kai, e é por isso que ele tinha um palpite de que Kai seria o único capaz de apagá-la. Red aponta para a parede escura, revelando que o caminho para as ruínas está lá dentro. Ele anuncia que dentro daquelas ruínas se esconde o verdadeiro objetivo deles, o fragmento de Stella. Os olhos de Kai se arregalam em choque. Os outros recrutas estão confusos. Galé pergunta o que é Stella, e Eli admite que nunca ouviu falar. Red garante a eles que existe e que a Cidade Brilhante está desesperada para encontrá-lo. Ele aponta um dedo para Kai, ordenando que ele se livre da cortina. Kai avança em direção à imponente parede de escuridão. Ao tocá-la, sua habilidade de absorção é ativada, e a energia negra da barreira começa a fluir violentamente para sua mão. Um vórtice massivo se forma enquanto a cúpula gigante é canalizada para dentro de Kai. Red, Galé e Eli observam enquanto o obstáculo é devorado. Red observa com um sorriso maravilhado, encantado que sua teoria estava correta. Enquanto a barreira desaparece, ele diz a Kai que seu poder será extremamente útil. No entanto, Kai parece infeliz, suando e tremendo enquanto luta para conter a enorme quantidade de energia que acabou de absorver. De repente, o chão treme violentamente. Galé e Eli entram em pânico enquanto os tremores ficam mais fortes, percebendo que o barulho alto certamente atrairá hordas de criaturas mortais. O forte estrondo causado pela ação de Kai ecoa pelo desfiladeiro. De repente, uma horda de monstros negros parecidos com lobos emerge dos penhascos. O grupo se vê cercado. Eli e Galé sacam suas armas, enquanto Red ri que uma multidão tão grande se reuniu para recebê-los. Red comanda o resto da equipe para lidar com as criaturas enquanto Kai se concentra em remover a cortina. Com uma expressão fria, o líder da equipe ordena que seu esquadrão extermine todos os monstros. Galé e Eli entram em ação. Galé se move com uma velocidade incrível, fatiando as criaturas das sombras com ataques infundidos de vento. Eli libera seu poder, invocando enormes espinhos de gelo do chão que empalam múltiplos inimigos. Enquanto os dois recrutas se enfrentam ferozmente, Red os observa. Ele nota que estava preparado para intervir, mas não há necessidade. Ele invoca sem esforço orbes de energia vermelha e dispara feixes que perfuram as bestas restantes. Red pensa que, embora sejam novos recrutas, o nível de habilidade deles é alto o suficiente. Enquanto isso, Kai continua a absorver a barreira massiva, suando profusamente. Red sorri, pensando como é bom quando seus subordinados fazem o trabalho duro. Enquanto Red fica de guarda, Kai luta com a energia volátil, ajoelhado no chão. Ele percebe que o poder da cortina parece estranhamente similar ao seu, questionando se é porque eles compartilham o mesmo atributo negro. Ele percebe o perigo. Se ele perder o foco, a energia massiva da cortina reverterá o fluxo e roubará sua cor. Kai rende os dentes, recusando-se a ser subjugado, e declara que ele é o mais forte. Com um esforço final, a absorção se completa. Ele fica na beira do caminho, ofegando pesadamente, e confirma que absorveu tudo. Ele olha para o que estava escondido atrás da barreira e fica chocado ao ver um poço enorme e escuro como o breu, sem fundo visível. Ele se pergunta se este abismo aterrorizante é a entrada para as ruínas. Tendo terminado sua tarefa, ele se vira e chama o líder da equipe, relatando que a cortina foi removida com sucesso. Com a barreira removida, Red elogia Kai por um trabalho bem feito. Ele chama o resto da equipe, anunciando que a cortina caiu e ordenando que terminem a limpeza. De repente, a expressão de Red muda para puro choque ao sentir um perigo imediato. Movendo-se com velocidade ofuscante, ele avança e agarra à força tanto Eli quanto Galé, puxando-os para trás. Um instante depois, um corte massivo de energia invisível rasga o ar, abrindo sulcos profundos no chão onde eles estavam. O ataque é devastador, retalhando os monstros das sombras restantes. Detritos caem enquanto Red, Eli e Galé aterrissam em segurança em uma encosta mais alta. Galé olha horrorizado, percebendo que teria sido morto instantaneamente sem a intervenção de Red. Red parece sombrio, suspirando que a falta de resistência anterior foi porque outra coisa estava assustando os monstros. Ele se lembra de um relatório que dizia que uma entidade perigosa estava à espreita por perto. Através da poeira, uma silhueta aparece caminhando em direção a eles, arrastando uma espada enorme. Red comenta que eles não têm mais tempo para brincadeiras. O atacante entra na luz.
É um homem com cabelo espetado, branco de um lado e preto do outro. Metade de seu rosto é consumida por um crescimento escuro semelhante a uma máscara, e ele carrega uma coleção de armas diferentes nas costas. O estranho encara os pioneiros com uma aura aterrorizante. Red se interpõe entre sua equipe e a nova ameaça, ordenando a Kai e aos outros que escutem com atenção. Red apressadamente empurra uma lanterna nas mãos de Kai, dando-lhe uma ordem frenética. Ele diz a Kai e aos outros que devem entrar nas ruínas imediatamente e encontrar o fragmento de Stella. Kai olha para o líder da equipe com os olhos arregalados e ansiosos. Ele pergunta se Red espera que eles desçam lá sozinhos. Red garante a ele que, com suas habilidades, eles são mais do que capazes. No entanto, Red não espera que eles concordem. Com uma súbita explosão de força, ele empurra Kai, Eli e Galé em direção ao abismo escuro, gritando para eles pararem de choramingar e irem. Kai grita o nome do líder da equipe em pânico enquanto os 3 recrutas despencam no poço profundo. Sozinho, Red fica de costas para a queda, sua aura vermelha brilhando. A voz de um dos recrutas ecoa das profundezas, perguntando o que eles devem fazer sozinhos, enquanto a silhueta ameaçadora do estranho armado se avulta atrás de Red. As duas figuras poderosas se encaram em um impasse tenso, e Red sabe que uma batalha difícil está prestes a começar. A cena muda para o fundo escuro como o breu do abismo. Kai jaz imóvel após a longa queda. Ele geme de dor, agarrando a cabeça enquanto luta para se levantar na escuridão sufocante. Lembrando-se da lanterna que Red lhe deu, ele ativa, perguntando-se se está dentro das ruínas. A luz ganha vida, iluminando a área. A expressão de Kai muda instantaneamente para uma de terror absoluto. Ele fica paralisado de choque, perguntando-se que lugar é este. Em vez de antigas ruínas de pedra, a lanterna ilumina os restos esqueléticos de enormes arranha-céus modernos e detritos de concreto, parecendo exatamente uma cidade moderna destruída e enterrada. Kai está em uma saliência usando sua lanterna para iluminar a escuridão. Ele fica sem palavras ao ver as enormes estruturas de uma cidade em ruínas enterradas. Ele se maravilha que tal lugar possa existir, mas reclama que não consegue ver claramente. De repente, uma voz lhe diz para parar de reclamar e ir em direção à luz. Kai fica aliviado ao ver seus companheiros de equipe, Galé e Eli, admitindo que estava apavorado de ser separado. Galé culpa Kai por fazê-los vagar, mas Eli retruca bruscamente que Galé estava igualmente perdido. Olhando para a vasta cidade destruída, Galé se pergunta que lugar é este. Ele fica ansioso, apontando o absurdo de tentar encontrar um fragmento de Stella nessas ruínas intermináveis quando eles nem sabem como ele é. Kai concorda, admitindo que procurar às cegas levaria uma eternidade. Em sua mente, Kai deseja que seu companheiro Nero estivesse lá. Como se em resposta, uma forma brilhante aparece, e ele fica chocado ao ver o pequeno gato preto, Nero, a seus pés. Kai entra em pânico, perguntando-se como o gato o seguiu. Eli nota o animal e pergunta se é uma criatura. Kai começa a suar frio, pensando que está em apuros agora que seu animal de estimação secreto foi descoberto. No entanto, ele rapidamente se acalma, percebendo que esta pode ser uma boa oportunidade para provar o valor do gato. Ele chama por Galé e Eli. Segurando Nero, Kai sorri com confiança e anuncia que tem uma maneira de encontrar o fragmento de Stella facilmente. O grupo se reúne enquanto Kai explica que a pequena criatura que ele tem criado os levará ao objetivo. Galé grita com raiva, recusando-se a acreditar. No entanto, enquanto Galé discute, Eli o ignora completamente, cativada pela fofura do gato. Kai decide demonstrar as habilidades de Nero. O gato preto mia do peito de Eli e então salta de seus braços, assustando-a. No ar, o gato se transforma em um vórtice de energia. Uma luz ofuscante rompe, iluminando as ruínas escuras e deixando o grupo em choque. A bola de luz avança, criando um caminho iluminado, e os 3 pioneiros a seguem. Enquanto caminham, Galé expressa sua incredulidade, questionando como uma criatura pode ter tanta inteligência e uma habilidade especial. Ele exige saber onde Kai o encontrou. Kai ignora e interpreta os movimentos do gato brilhante, dizendo ao grupo que Nero diz que o fragmento de Stella está bem ali. De repente, a criatura percebe um rastro e dispara. O rastro de luz serpenteia pela cidade em ruínas, e o grupo chega a uma enorme estrutura de concreto. Uma entrada de túnel escuro está à frente, e Kai se pergunta o quão mais fundo eles precisam ir. Galé zomba dele, perguntando se ele está com medo. Kai responde com uma réplica e declara que eles vão entrar. Eles caminham por um corredor enorme de teto alto com o gato brilhante iluminando o caminho. Kai comenta que a instalação é muito maior do que ele esperava. De repente, ele percebe Nero pairando em frente a uma grande porta de metal e conclui que ele deve ter encontrado algo importante. O silêncio é quebrado pelo som pesado de um pé mecânico massivo. Kai congela quando uma perna de metal gigante pousa bem na frente deles. Os recrutas olham para cima e veem um autômato enferrujado e imponente diante deles. Galé está confuso,
notando que parece diferente das criaturas biológicas com as quais estão acostumados a lutar. De repente, o robô ativa um feixe de varredura, passando uma lâmina de luz sobre Eli e Kayan. A máquina processa seus dados, exibindo um código hexadecimal para sua cor azul brilhante. O scanner então se move para Galé, registrando seu código de cor verde. O feixe finalmente atinge Kai, que percebe nervosamente que a máquina está a digitalizar as suas cores para os identificar. A máquina conclui a digitalização, exibindo o código hexadecimal para o preto absoluto. Ao detectar isto, o olho do robô brilha mais intensamente. Anuncia que detetou a cor da bruxa negra e, identificando Kaie como uma ameaça, declara que iniciará a eliminação. Confuso com o título, Kaie é atingido pelo soco devastador do robô antes que possa reagir. Ele é projetado para trás, a gemer de dor, mas consegue bloquear o golpe direto. Ele encara a máquina com fúria, gritando de frustração. Kaie grita desafiadoramente para a máquina, declarando que não se vai conter. O robô gigante levanta o seu punho enorme, ameaçando esmagá-los. Kaie avança, o seu punho colidindo violentamente com o braço de metal da máquina. Ele recua com dor, a perguntar-se por que a armadura é tão resistente. Galé observa confuso enquanto o robô prepara outro soco pesado. Eli intervém, golpeando a máquina com seu florete, mas faíscas voam quando a sua lâmina atinge a armadura. Ela olha chocada, percebendo que não deixou um único arranhão. Eli entra em pânico, a perguntar-se se seus poderes são ineficazes contra uma máquina. Enquanto isso, Kai analisa o oponente, notando o núcleo brilhante no seu peito. Ele vê um líquido a gerar lá dentro e identifica-o como ponto fraco. K avança rapidamente, lançando um gancho de esquerda afiado. De repente, o robô reage com uma velocidade inesperada, balançando o braço como uma massa. K mal consegue desviar-se do golpe pesado. Ele recua, frustrado por os seus ataques normais não terem efeito. Uma percepção atinge-o. Ele lembra-se da vez em que o seu corpo foi revestido de energia negra e decide usar esse poder. Sabendo que uma transformação completa consome demasiada cor, ele opta por concentrar toda a sua energia apenas no punho direito, cobrindo-o com uma densa camada de aura negra. Com a sua preparação completa, Kaie salta para o ar e balança o seu punho aprimorado com tudo o que tem. O golpe acerta em cheio, perfurando o peito do robô e estilhaçando o seu núcleo. A força do soco destrói completamente a parte superior do corpo da máquina. A cabeça do robô voa e a luz no seu olho apaga-se. Kaie fica no meio dos destroços, soltando um suspiro de alívio enquanto Galé e Eli observam em silêncio. No meio dos escombros, Kaie nota um objeto redondo e apanha o núcleo do robô, pensando que Mari ficaria feliz com ele como presente. De repente, Galé grita com Kai, a exigir saber que poder era aquele. Ele e Eli encurralam Kai, bombardeando-o com perguntas. Kai desvia nervosamente as suas perguntas, alegando que a técnica drena severamente a sua cor. Enquanto ele fala, a grande porta de metal atrás deles começa a abrir-se, revelando um vazio de escuridão total. De repente, Nero voa para fora da escuridão, a gritar em pânico. O gato paira perto de Kai, a tremer de medo. Kai olha em direção à porta escura, sentindo algo estranho. Apesar do aviso do gato, ele aproxima-se, admitindo que não consegue ver nada lá dentro. Quando as pontas dos seus dedos fazem contato, a superfície negra ondula como água. De repente, a escuridão irrompe para fora. Enormes gavinhas de sombra surgem da porta, envolvendo o grupo. Galé e Eli gritam enquanto são arrastados em direção à entrada. Impotentes contra a força, os três são sugados para o vazio negro. O grupo cai através de um espaço negro infinito, aterrando num novo ambiente de escuridão total. Galé geme de dor, queixando-se da queda e da escuridão. Ele levanta as mãos para se verificar, depois para, notando algo estranho. Ele olha para o seu peito e agarra o casaco em puro choque, percebendo que a sua cor, o verde que define o seu poder, desapareceu completamente, deixando-o a preto e branco. Kai e Eli estão ao seu lado, igualmente horrorizados. O mundo inteiro à sua volta, incluindo seus corpos, perdeu toda a saturação. Eles estão nesta realidade monocromática, confusos e aterrorizados, a perguntarem-se o que lhes aconteceu. Longe das ruínas subterrâneas, um pequeno escorpião corre pela terra desolada com a cidade radiante e brilhante ao fundo. Em algum lugar da cidade, encontra-se o gabinete do governo oriental. Lá dentro, um alto funcionário conhecido como chefe grita de raiva, exigindo saber se ele foi localizado. Um subordinado nervoso informa que o indivíduo está numa missão de exploração com o colorista Red, acrescentando que o rapaz pediu especificamente para não se intrometerem. O chefe está furioso, a gritar sobre o preto. Ele não consegue acreditar que Red traria alguém com uma cor tão perigosa para o campo de batalha. Ele reclama que, embora Red seja um herói, isto ultrapassou os limites.
O chefe explica que uma aparição recente de uma criatura deixou o conselho governante em alvoroço, aterrorizado com a possibilidade de a catastrófica Onda Negra ter começado. Ele queixa-se de que será ele a levar a culpa. Enquanto ele fala, uma jovem de cabelo rosa e amarelo sorri provocadoramente, notando que o chefe está muito zangado outra vez. A mulher, Camélia, a líder do corpo pioneiro da Alvorada, aconselha o chefe a acalmar-se antes que acabe no hospital. Ela explica que entende a sua preocupação, mas que ele não deve precipitar-se. Ela pergunta se ele realmente acredita que Red agiria sem pensar. Ela argumenta que Red é uma salvaguarda confiável, perfeito para vigiar o rapaz. Camelia sugere que aceitar um indivíduo de alto risco pode gerar resultados positivos inesperados. Ela bebe um gole do seu chá, afirmando que o que precisam agora é de confiança, não de preocupação. No entanto, Camelia faz uma careta com o chá amargo. O chefe ignora-a e despeja uma quantidade enorme de açúcar no bule, enquanto ela se pergunta como alguém consegue consumir algo tão doce. O chefe grita com ela para se concentrar. A expressão de Camelia torna-se séria. Ela reconhece que o chefe desconfia do preto porque está associado à lendária bruxa negra. Ela narra que o preto simboliza a morte e o medo, referindo-se a uma catástrofe histórica causada pela bruxa, conhecida como a Primeira Onda Negra. Ela explica que a humanidade quase pereceu na altura, pois o mundo foi envolto numa névoa escura e criaturas apareceram, criando as Terras Negras. Camelia prevê que outra onda é inevitável e que a sua exploração é, em última análise, sobre sobrevivência. Ela menciona as anomalias recentes e o aparecimento de um portador do preto. Com um olhar determinado, ela diz ao chefe que devem usar toda a força de poder disponível, até mesmo o preto, e insiste para que ele persuada o conselho. O chefe parece resignado, admitindo que não é tão fácil como parece. No entanto, ele olha para um dossiê que contém uma fotografia de Kai e promete fazer o seu melhor. Ao olhar para a imagem, o chefe reflete que talvez o destino da cidade possa girar em torno deste rapaz. Enquanto isso, os três pioneiros estão num vazio de escuridão total, os seus corpos brilhando como contornos brancos. Eles estão confusos sobre onde estão. Galé vira-se para Kai em pânico, apontando e gritando que as suas cores desapareceram, exigindo saber por que Kai ainda tem a dele. Kai, entediado, responde que não faz ideia, sugerindo que talvez seja porque a sua cor é preta, combinando com a escuridão. De repente, Galé curva-se, exausto, e Eli Kai agarra a cabeça, sentindo-se fraca. Kai observa, confuso, a perguntar-se por que está bem. Ele percebe que talvez seja porque passou a vida como uma pessoa sem cor, então isto não é novidade. Galé menciona uma sensação bizarra dentro do seu corpo. Ele semicerra os olhos e vê uma luz fraca pulsar dentro dele como um núcleo. De repente, sons de sussurros arrepiantes caem sobre eles. Eles olham à volta alarmados. Aterrorizado, Galé grita na escuridão, exigindo que quem quer que esteja a sussurrar se mostre. Kai ouve, a perguntar-se se é a mesma voz que geralmente fala com ele, mas percebe que há algo diferente. Nesse momento, uma silhueta escura e fantasmagórica de uma mulher de cabelo comprido emerge das sombras. Kai sente a presença e vira-se bruscamente. Galé e Eli congelam em choque, gaguejando de medo, incapazes de identificar se a forma fantasmagórica é uma criatura. Eles estão aterrorizados porque apareceu instantaneamente sem aviso. A misteriosa figura sombria levanta uma mão e aponta um dedo para o peito de Kai. Kai congela, os seus olhos arregalando-se ao perceber que está a ser destacado. A sua mente é violentamente puxada para uma visão caótica de um vórtice de energia a consumir uma cidade. A cena muda para um pesadelo terrível vermelho sangue de um mundo em ruínas invadido por feras enormes. Um olho gigante abre-se no céu sobre uma horda de criaturas sombrias, enquanto uma fera aterrorizante de múltiplos olhos encara da multidão. A visão corta para o rosto da mulher misteriosa de cabelo comprido a encará-lo com um olho brilhante. Kai dá por si em frente a uma enorme e avassaladora energia azul, sem ter a certeza se está a ver uma memória ou a realidade. A sua confusão aprofunda-se, e ele questiona a sua própria identidade. No fundo do seu subconsciente, uma voz vinda de uma luz brilhante afirma que ele precisa de um nome. Uma figura sorridente e desfocada do seu passado dá-lhe o nome de Ka, incentivando-o a encontrar a sua própria luz e cor. A visão termina abruptamente, e Ka volta ao presente com um suspiro alto. Ele parece aterrorizado, a suar enquanto o choque da memória o atinge. Ele tropeça no vazio, agarrando a cabeça e ofegando, amaldiçoando porque cenas tão desagradáveis estão a forçar a entrada na sua mente. Kai agarra a cabeça, tentando processar a visão caótica. Ele tenta freneticamente agarrar-se à memória que se desvanece, dizendo a si mesmo que deve haver uma resposta. De repente, o nome Rumiel emerge da sua mente. Ele está confuso, a perguntar-se quem é essa pessoa. Os seus pensamentos são interrompidos por Galé, que perdeu a compostura.
O espadachim grita na escuridão, desafiando inimigos invisíveis e balançando a sua espada descontroladamente, alucinando uma batalha. Kai vira-se para ver Galé balançar a sua arma perigosamente perto de uma Ellie Kai encolhida. Galé grita, completamente desvinculado da realidade. Ellie treme, implorando-lhe que pare. Ignorando os seus apelos, Galé continua a sua fúria, gritando para que todos morram. Os seus olhos estão enegrecidos e a sangrar, mostrando que o vazio o enlouqueceu. Enquanto isso, Ellie Kaian está presa no seu próprio pesadelo. Lágrimas de líquido preto escorrem pelo seu rosto enquanto ela agarra a cabeça, pedindo desculpa à sua irmã, revivendo uma memória traumática. Kai observa com preocupação, percebendo que os seus companheiros de equipe estão a deteriorar-se. Ele entende que a criatura e estes passos estão a corromper e decide que precisam de escapar imediatamente. De repente, um som familiar de que ecoa. Kai olha para cima e vê uma forma branca brilhante a voar na sua direção. Ele sorri aliviado, percebendo que Nero está seguro. Ele cumprimenta o gato, perguntando se ele está bem. Nero voa freneticamente, gesticulando em direção à distância. Kai entende que Nero lhe está a dizer que há algo ali. O gato voa para longe, deixando um rastro de luz. Kai decide seguir o caminho. No entanto, Kai olha para trás, para os seus companheiros de equipa. Galé ainda está a balançar a sua espada violentamente sobre a traumatizada Ellie. Kai percebe que não pode simplesmente deixá-los. Ele vira-se para Nero e pergunta se o gato pode usar as suas habilidades para ajudar. Uma enorme onda de luz purificadora irrompe do gato, envolvendo Galé e Ellie. Dentro da luz, a corrupção sombria começa a evaporar-se. Ellie e Galé param de gritar à medida que a influência negra se dissipa. Kai observa com satisfação, notando que a luz está a funcionar. Com os seus companheiros de equipa protegidos, Kai diz-lhes para ficarem ali. Ele vira-se, determinado a explorar o caminho à frente sozinho. Kai caminha pelo vazio de escuridão total, seguindo o rastro de luz de Nero. Ele fica frustrado, queixando-se de que ainda não há nada para ver. Ao virar a cabeça, os sons de sussurros perturbadores regressam. Uma voz misteriosa ecoa, dizendo-lhe que nenhuma cor o pode tocar. Kai parece irritado, pensando que ouvir apenas enigmas é exasperante. De repente, uma luz brilhante como uma estrela brilha à distância. A expressão de Kai muda para excitação, e ele começa a correr em direção à iluminação. À medida que se aproxima, o seu rosto ilumina-se de espanto. Ele está diante de uma enorme estrutura brilhante em forma de estrela de 4 pontas sobre um monólito de pedra, percebendo que encontrou o seu objetivo. Kai identifica o objeto como fragmento estelar, que irradia uma poderosa luz sagrada. Ele nota que o seu brilho e forma são diferentes do que já viu, perguntando-se se cada fragmento é único. Decidindo não perder tempo, ele sobe o monte rochoso para recuperar o item e escapar da dimensão desagradável. Ele estende a mão em direção ao núcleo brilhante. A luz agita-se violentamente. De repente, uma enorme onda de energia flui do fragmento para sua mão, à medida que a sua habilidade de absorção é acionada automaticamente. Kai fica chocado, o seu corpo brilhando com a energia absorvida. Ele entra em pânico, perguntando-se por que a sua habilidade se ativou sozinha novamente. Ele espera que, por ter sido apenas por um momento, não seja um problema. A influência sombria que aprisionou o grupo começa a desvanecer-se. Kai olha para cima, aliviado, enquanto a atmosfera opressiva se dissipa. O vazio de escuridão total desaparece, revelando que estão numa enorme câmara de pedra cinzenta. Kai está sozinho no centro, a olhar para a energia brilhante nas suas mãos, confirmando que o espaço negro desapareceu. Ele reflete sobre a natureza das terras negras, notando que este território perigoso está sempre cheio de surpresas. Galé e Ellie Kaian recuperam os sentidos e encaram Kai com incredulidade. Kai pergunta se eles estão bem, mas Galé aponta-lhe um dedo acusador enquanto Ellie pergunta em choque como ele permaneceu bem. Kai responde que não sabe. Ele desvia a atenção deles para o objeto brilhante na sua mão, anunciando que encontraram o seu alvo. Eles identificam o objeto que gira com uma luz arco-íris como um fragmento estela. A equipa reúne-se para o inspecionar. Galé está cético de que um objeto tão pequeno seja aquilo de que o líder de equipa Red estava a falar. Ellie está maravilhada que algo tão pequeno possa conter tantas cores. Ao lado deles, Nero flutua, a encarar intensamente o orbe brilhante. Kai confirma que não há efeitos negativos no seu corpo. No entanto, Nero aproxima-se, os seus olhos fixos na energia brilhante. De repente, o gato abre a boca, pairando sobre o artefacto. Antes que alguém possa reagir, Nero engole o fragmento estela inteiro. O rosto de Kai contorce-se em absoluto horror e choque. Galé e Ellie estão igualmente aterrorizados, gritando com o gato em pânico, exigindo saber o que ele está a fazer. Galé grita com o gato flutuante, repreendendo Nero e dizendo-lhe que o fragmento não é comida. Perdendo a paciência, Galé agarra-o e abana-o violentamente, gritando para Nero cuspir.
Kai tenta freneticamente impedi-lo, gritando para Galé tirar as mãos do gato. De repente, grandes rachaduras espalham-se pelas paredes e pelo teto. Galé queixa-se de que, depois de todo o esforço, é assim que termina. A estrutura inteira começa a desmoronar-se enquanto os 3 pioneiros estão no centro. Percebendo o perigo, Galé grita para que todos corram. Kai, a agarrar Nero, corre ao lado de Eli Karian e Galé enquanto a sala desaba atrás deles. Eles correm desesperadamente em direção à saída, escapando por pouco para o corredor. A cena muda para um local diferente. Um grupo de pioneiros está diante de um monstro morto enorme. Arancia, a mulher de cabelo laranja, inspeciona uma marca de corte profundo no chão. Ela ajoelha-se para examinar os vestígios, parecendo preocupada. Um homem de cabelo azul pergunta se ela encontrou algo. Arancia confirma com uma expressão sombria que o desgraçado louco por batalhas voltou. Ela explica que os vestígios pertencem a uma criatura humanoide conhecida como o Demônio da Espada, uma das mãos negras da bruxa. Ela diz que sempre que ele aparece, causa problemas e pergunta-se se o recente aumento na atividade dos monstros está relacionado com a sua aparição. O homem de cabelo azul pergunta se devem continuar, mas Arancia decide abortar a missão. Ela afirma que já garantiram recursos suficientes e recusa-se a arriscar os novatos sob os seus cuidados. De repente, Arancia sente uma enorme onda de energia. Uma gigantesca explosão de fogo vermelho irrompe de uma montanha próxima. Arancia reconhece a cor específica do fogo, percebendo que pertence ao líder de equipe Red. Ela olha chocada, percebendo que se Red está a lutar com tanto poder, o demônio da espada deve estar lá com ele. Golpes de energia invisíveis rasgam o ar em direção aos pioneiros. Arancia reage instantaneamente, gritando para os seus subordinados saírem do caminho enquanto uma enorme onda cortante se aproxima. Enquanto a sua equipa se dispersa, Arancia saca um enorme martelo mecânico que brilha com calor laranja. A sua expressão torna-se feroz, os seus olhos brilham com poder enquanto se prepara para interceptar o ataque. Com um grito poderoso, ela salta e balança o seu martelo. O impacto cria uma enorme explosão de energia laranja que colide com o golpe negro que se aproxima, neutralizando a ameaça. Aterrando em segurança, Arancia declara que a expedição está oficialmente terminada e ordena a todos que regressem ao posto avançado. Ela instrui o seu vice de cabelo azul para liderar a retirada enquanto ela vai ao encontro do líder de equipe Red. Arancia então lança-se em direção ao pico distante da montanha. A cena muda para a montanha onde uma batalha cataclísmica está a ocorrer. Energias vermelhas e negras colidem com força explosiva. O colorista Red e o demônio da espada movem-se a velocidades ofuscantes, as suas lâminas a chocarem repetidamente. O demônio da espada agarra uma arma pesada de escuridão, semelhante a uma lança, com o seu único olho branco brilhante a encarar Red. Com um rugido, o demônio lança um vórtice espiral de energia escura em direção ao pioneiro. Red mantém-se firme, bloqueando o forte impacto. Com um movimento hábil, ele desvia a lança escura. Implacável, o demônio da espada avança novamente, brandindo uma lâmina de sombras. Red defende, focando-se na defesa contra o ataque implacável. De repente, o demônio da espada para ao notar uma acumulação de calor. Um geyser maciço de fogo vermelho irrompe do chão, engolindo a área. O demônio da espada salta para trás mesmo a tempo, escapando do inferno. O demônio da espada encara através das chamas, o seu olho brilhante fixo no seu oponente. De repente, uma voz grita de cima, elogiando Red pelo seu ataque de isco. Arancia desce rapidamente, empunhando seu enorme martelo, e grita um desafio ao demônio, desafiando-o a tentar desviar-se. Com um sorriso selvagem, ela provoca o inimigo. Ela balança o seu martelo para baixo com uma força imensa, criando uma onda de choque de energia laranja. O demônio é violentamente esmagado contra o chão, incapaz de escapar ao ataque surpresa. Arancia aterra graciosamente enquanto os destroços assentam. O colorista Red olha para ela com um sorriso calmo e comenta que ela está atrasada. Arancia brinca que quase morreu, mas Red ignora. Ela nota que, embora tenha acertado um golpe limpo, não foi suficiente para terminar a luta. Com certeza, a silhueta do demônio da espada emerge da poeira. A criatura encara os 2 pioneiros com hostilidade intensa, ilesa. Red permanece confiante, dizendo a Arancia que lidar com este inimigo será mais fácil agora que ela está a usar a sua cor. Arancia, no entanto, avisa-o para não lutar sem convicção. Ela admite que está aliviada por ter chegado antes que as coisas ficassem demasiado sérias, explicando que nenhum dos outros coloristas quer ver Red lutar com a sua força total, implicando que o seu verdadeiro poder é aterrador. Red queixa-se da sua rabugice. Ignorando, Arancia ativa o seu poder, e anéis de energia laranja brilhantes formam-se sob os seus pés. Ela agarra firmemente o seu martelo, rodeada por uma aura de luz, e declara que irão derrubar outra das mãos negras da bruxa. À frente deles, o demônio da espada permanece em silêncio, o seu rosto inchado de fúria.
Enquanto o colorista Red e Arancia se preparam para enfrentar o demônio da espada, uma voz tensa ecoa da borda do penhasco. Os olhos de Red arregalam-se de surpresa, e até o demônio da espada parece confuso, parando para olhar na direção do som. O demônio da espada está na borda rochosa a observar as vozes a discutir abaixo. Finalmente, Galé, Kaye, com Nero, e Eli e Sim escalam a borda. Galé desaba, ofegante, declarando que nunca mais quer voltar para as ruínas subterrâneas. No entanto, K congela de repente, notando uma presença aterradora. Ele olha para cima e vê o demônio da espada encará-lo diretamente. Atrás do monstro, ele vê Red e Arancia brilhar com energia, percebendo que entraram numa batalha. Arancia e Red parecem em pânico, amaldiçoando o péssimo timing, e correm para interceptar o monstro. Red grita para o trio se desviar. O demônio da espada ignora os poderosos coloristas e volta sua atenção para a presa fraca. Com uma velocidade aterradora, o monstro avança diretamente contra Kai, Gaio e Eli. Agindo por instinto, Gaio agarra a sua espada, e Eli saca rapidamente a sua arma. Apesar da exaustão, os dois avançam para se protegerem. O demônio da espada brande a sua enorme lâmina negra com uma força esmagadora. Num único golpe, ele estilhaça as armas de Gaio e Eli. Eli e Gaio olham horrorizados. Galé não consegue processar como a sua arma de metal endurecido foi destruída. Paralisado pelo medo, ele percebe que a diferença de poder é intransponível e pensa que vai morrer. O demônio da espada brande a sua lâmina maciça para baixo. Um golpe de energia branca corta o ar. Numa tentativa desesperada de salvar os seus companheiros de equipe, Kai lança-se no caminho do ataque, protegendo Gaio e Eli. O golpe corta-lhe a mão esquerda de forma limpa. Kai rende os dentes em agonia. Eli grita o nome dele em terror, e Gaio grita em choque enquanto o demônio da espada paira sobre eles. Kai cai para trás, a sangrar profusamente. O demônio da espada avança, dando uma joelhada em Gaio e agarrando Eli pelo pescoço. Ele mantém-na como refém, usando-a como escudo humano. O colorista Red e Arancia chegam, mas congelam. Incapaz de atacar sem matar Eli, o demônio da espada ordena-lhes que parem, que abram caminho e não o persigam. Ele exige que lhe entreguem a chave, confundindo os coloristas. Ele avisa que a rapariga está nas suas mãos e ameaça matar Eli se não o ouvirem. Red semicerra os olhos, a ponderar a situação. Arancia grita de volta em confusão, perguntando de que chave ele está a falar. Ela treme de fúria, chamando-lhe bastardo, enquanto Red rende os dentes, percebendo que a situação é complicada. Entretanto, Kai está deitado de bruços, o seu braço decepado a sangrar. Nero paira sobre ele a gritar. De repente, a mão restante de K contrai-se. O demônio da espada continua a pressionar Eli, exigindo uma decisão. No entanto, uma presença sombria ergue-se do chão. Kai começa lentamente a levantar-se, a sua silhueta a pairar. O demônio da espada sente a aura intensa e vira a cabeça, confuso. Ele gagueja, incapaz de entender o que está a ver, e pergunta o que Kai é. K fica totalmente ereto, o seu rosto obscurecido pela sombra. Quantidades massivas de energia negra giram em torno do seu corpo. A escuridão concentra-se em volta do seu pulso decepado, e o seu braço regenera-se rapidamente, formado inteiramente de energia negra. O demônio da espada olha incrédulo, incapaz de compreender como seu oponente está de pé novamente após uma ferida tão grave. Ele vira-se, sentindo uma pressão aterradora, e questiona por que um humano possui a cor negra. Uma silhueta de K ergue-se rodeada por energia escura em espiral. A escuridão concentra-se no seu pulso decepado formando uma nova mão de pura sombra, e cai junto à energia, regenerando totalmente o seu membro. O demônio da espada está abalado por este feito impossível. De repente, uma explosão de força escura fala voar para trás. Arancia e o colorista Red estão atônitos. O demônio da espada arqueja, agarrando a garganta enquanto uma força invisível o estrangula. Kaye avança, levantando o monstro maciço no ar pelo pescoço. Vendo o perigo, Arancia conduz Eli Kayan e os outros para um local seguro. O colorista Red observa com uma expressão sombria, temendo que o poder negro volátil tenha consumido a mente de Kai. O demônio da espada debate-se enquanto a forma sombria de Kai paira sobre ele. Questionando-se se o rapaz se transformou num monstro como a mão negra, a escuridão aperta o seu domínio, esmagando a sua armadura e corpo. Com dor, o demônio da espada percebe que Kaye está a roubar a sua própria existência. Ele reconhece que esta sensação aterradora não é uma alucinação. Encarando o olho brilhante de Kaye, o demônio conecta este poder a uma figura do passado, percebendo que é exatamente como ela. Nos seus momentos finais de realização, o demônio entende que Kai é a pessoa que eles têm procurado, identificando-o como a chave. Mandíbulas aterradoras de escuridão emergem do corpo de Kai, cercando o demônio da espada e tentando devorá-lo. A criatura nota os dentes afiados a fecharem-se e saca rapidamente a sua arma.
Desferindo uma rajada de golpes, o demônio da espada corta através das bestas de sombra para criar uma abertura. Percebendo que não pode vencer no seu estado atual, o demônio decide que deve encurtar a distância e avança contra o rapaz. Ele aponta um golpe vicioso aos membros de K, com a intenção de o incapacitar, mas um choque ruidoso soa quando o ataque é interceptado. Os olhos do demônio da espada arregalam-se em choque ao perceber que a sua lâmina foi completamente parada. K permanece imóvel, envolto em escuridão, tendo bloqueado o ataque com o seu braço transformado. O demônio questiona por que o seu ataque não está a funcionar. A mão de K, coberta de energia negra, agarra firmemente a lâmina da espada do demônio. Sentindo o perigo das mandíbulas que se aproximam, o demônio da espada salta para trás, escapando por pouco das sombras mordedoras. Ele aterra em segurança, mas mais sombras emergem instantaneamente à sua volta. Suando nervosamente, o demônio da espada admite que não pensava que o poder de K chegasse a este ponto. De repente, a sua atenção é desviada para outro lugar ao perceber que outra presença se aproxima. Arancia entra na luta com uma expressão furiosa, gritando que já chega. Ela balança o seu enorme martelo mecânico com uma força incrível, e o demônio da espada é forçado a bloquear com a sua espada. Arancia grita-lhe, perguntando se ele quer morrer, enquanto abate o martelo. O impacto é devastador, estilhaçando a lâmina. O demônio da espada geme em agonia enquanto luta contra o martelo gigante. Arancia olha para baixo, determinada a esmagá-lo. No entanto, o monstro toma uma decisão calculada. Percebendo que encontrou a chave, ele decide recuar em vez de lutar uma batalha perdida. Com uma súbita explosão de velocidade, o demônio da espada foge, deixando Arancia surpreendida com a sua cobardia. Ela fica imediatamente furiosa, gritando com ele por fugir depois de causar tanta destruição. Vendo a direção para onde ele se dirige, ela entra em pânico e grita para o seu parceiro, avisando que devem pará-lo antes que ele entre nas profundezas. O demônio da espada em fuga para, confuso, enquanto uma voz o chama. O colorista Red entra no seu caminho, os olhos a brilhar a vermelho enquanto pergunta ao monstro para onde pensa que vai. Red agarra a sua espada, e a lâmina acende-se com luz carmesim enquanto ele a imbui com a sua cor. Libertando a sua técnica suprema, fogo de aniquilação cromática, ele balança a sua lâmina para baixo. O ataque é tão rápido que corta limpamente o braço esquerdo do demônio da espada e abre uma fissura maciça no chão atrás dele. Um membro decepado cai enquanto o demônio da espada agarra o seu ombro a sangrar, em choque. Ele encara a ferida, percebendo com horror que este poder é Shoma. Enquanto o monstro pragueja, o colorista Red avança para outro ataque. Ele lembra a criatura que prometeu uma luta a sério e declara com uma expressão furiosa que enviará o demônio para o inferno, tal como seus amigos. A batalha conclui-se com o colorista Red a desferir uma barragem de golpes de energia vermelha. O demônio da espada de um só braço bloqueia desesperadamente os ataques com a sua espada restante. Percebendo que não pode vencer, o demônio jura que da próxima vez será diferente e que irá capturar a chave. Com o sangue a escorrer-lhe pelo rosto, ele recua para as sombras, salta com uma força poderosa e desaparece. Red fica na beira do penhasco, a olhar para o abismo onde o monstro desapareceu. Arancia corre, ansiosa para continuar a perseguição, mas Red impede-a, avisando que é demasiado perigoso. Arancia bate com o pé em frustração, queixando-se que quase o apanharam, mas Red explica que não podem entrar nas profundezas despreparados. Red parece sombrio, admitindo que mesmo com a força deles, este é o seu limite. Ele encara a escuridão sinistra, frustrado por as próprias terras negras agirem como um escudo. A equipa reagrupa-se, e Arancia pede desculpa ao capitão por ser um fardo. Red sorri para ela, Eli, Tia e Gail, assegurando-lhes que está feliz por estarem seguros. No entanto, a sua expressão torna-se séria ao olhar para além deles, perguntando o que devem fazer em relação àquele tipo. Red olha para Kai, que permanece imóvel, todo o seu corpo envolto em sombras negras ameaçadoras. Ele questiona-se se o rapaz está sequer consciente. Red fica chocado ao ver a escuridão do chão afluir para dentro dele. Ele pensa que, embora esperasse que o poder de Kai fosse perigoso, nunca imaginou que seria a este ponto, percebendo que Kai parece estar a absorver as terras negras. Quando a batalha caótica termina, a aterradora aura negra que rodeia Kai começa a desvanecer-se. A equipe observa, perguntando-se se ele recuperou os sentidos. Arancia parece ansiosa, mas o colorista Red sinaliza para fazer em silêncio. Observando de perto, K mantém-se de pé de forma instável, os seus olhos a revirarem enquanto a energia escura se dissipa completamente. Exausto, ele desaba de cara no chão. O grupo fica sobre o seu corpo inconsciente, a olhar em silêncio. Olhando para o rapaz que empunhou tal poder monstruoso, eles ficam a questionar a sua verdadeira identidade. Noutro lugar, o demônio da espada tropeça pela escuridão, a sangrar profusamente. Ele geme de dor, agarrando a sua ferida. No entanto,
Energia escura gira em torno do seu ombro, e o seu braço decepado regenera-se. De repente, uma voz zombeteira ecoa, rindo do seu estado maltratado e perguntando se levou uma tareia. A voz provoca, dizendo que é típico dele meter-se onde não é chamado. O demônio da espada encara as sombras. Duas raparigas misteriosas de cabelo verde e preto emergem, e o demônio da espada identifica-as como Viper. Viper, aparecendo como múltiplas figuras, rodeia o demônio da espada ferido. Elas conversam animadamente, provocando sobre a sua condição e exigindo saber quem poderia ter vencido alguém do seu calibre. Uma das gêmeas Viper inspeciona o chão, notando vestígios de calor abrasador e energia vermelha pura. Ela olha para cima com um sorriso astuto, percebendo que o demônio lutou contra o colorista Red. Ela zomba dele, rindo que é um milagre ele ter sobrevivido a uma luta contra tal monstro. O demônio da espada resmunga irritado enquanto Viper continua a provocá-lo. Ele grita com ela, dizendo-lhe para se calar e desaparecer. Impassível, Viper comenta sobre o poder do colorista Red, notando que, embora o humano seja incrivelmente forte, o seu estilo de luta envolve queimar a sua própria força vital, prevendo que ele acabará por se autodestruir. Viper então muda o seu tom para algo mais sério. Ela persegue o demônio, apontando que ele ignorou a sua pergunta anterior. Ela pergunta se ele notou que a cortina da bruxa negra, a barreira maciça que bloqueava as ruínas, foi aberta. Ela sorri maliciosamente, perguntando se ele viu quem o fez e como foi aberta. O demônio da espada permanece em silêncio, fazendo com que Viper suspire e o pressione mais. Internamente, o demônio da espada chama-lhe idiota, pensando que de forma alguma partilharia uma informação tão vital. Ele percebe que se a identidade da chave, K, se tornar conhecida, será uma perda para ele. Os seus olhos brilham com possessividade enquanto ele jura ser o único a reivindicar o rapaz. Vendo a sua recusa em falar, Viper parece desapontada, queixando-se que ele não tem piada. Ela encara as suas costas em retirada, sentindo a sua hesitação. As duas gêmeas viperrienses, zombando do demônio por agir de forma tão suspeita. Elas dizem-lhe que o seu silêncio apenas torna óbvio que ele está a esconder algo, chamando-lhe tolo. No entanto, as gêmeas perdem rapidamente o interesse. A gêmea dominante declara que não importa porque elas descobrirão por conta própria. O olho de Viper brilha verde enquanto ela deduz que a abertura da cortina está relacionada com os humanos da cidade. De pé perante uma silhueta colossal com tentáculos, Viper sugere que, uma vez que tem uma pista, é hora de causar algum alvoroço.